boa noite. Está no ar o nosso Lente Esportiva, segunda-feira, ao vivo, dia 13 de abril. E, ao meu lado aqui, o meu amigo de sempre, aí de todas as segundas, o Rogério Domingues. Boa noite. Boa noite, Ju. Boa noite a você de casa. Muito boa noite para aqueles que nos acompanham toda segunda-feira. Muito prazer ter você com a gente. Então, hoje, muito bacana, futebol, as coisas meio que quase que se definindo aqui na região, os 4 grandes lá, né, Ju? Aliás, quantos jogadores tinham no time do Santos? 11, né? No Corinthians parece que tinha mais, né? No Corinthians rolou um 14 em campo, né? Mas tudo bem, vamos lá para a partida. Mas a gente vai pular isso daí no bloco. Tinha só hoje, 11 do seu lado, né? Hoje tem que dar tempo de falar desse jogo do Corinthians. Polêmico. Mas tá certo, Rô. E nós trouxemos um convidado especial, ele que já é um amigo nosso aqui da casa. Então, galera de Santa Bárbara do Oeste, aí do União Barbarense, fiquem atentos que nós temos aí um participante para vocês aqui hoje. Vou começar lá a apresentação dos nossos amigos, né, Rô? Primeiro ele que toda vez antes de vir pro Lente coloca o dedo na tomada para ficar com esses cabelos bem arrepiados. Coelhão, bem-vindo aí, boa noite. Obrigado, Ju, boa noite, Rogério. Boa noite a você de casa que mais uma vez está prestigiando o Lente e realmente, como o Rogério falou, operaram a Ponte Preta nesse final de semana. A gente vai falar disso aí logo mais. Exatamente, porque vale lembrar que a Ponte revolta, é da região, né? Então a gente vai poder dar essa ênfase aqui no jogo do Corinthians. Então o Leonardo que se prepare, né? E hoje, pelo menos comigo é uma estreia, ele é um querido meu também, e eu estou muito feliz de ter ele conosco aqui na bancada, Rô, que é o nosso amigo Michael Hartmann. Nossa, que nome difícil, mas bacana, viu? Seja bem-vindo. Ele que tem um lado do humor, assim, não tão pegado quanto do Luiz Henrique Torelli. Não tão palhaço, né? Mas é bem bacana o humor do nosso amigo Michael também. Bem-vindo. Prazer estar aqui ao lado de feras, né? É um pouco difícil, né, esse momento, porque é ao lado do Coelho, que é um fera, ao lado do Rogério e ao lado dos nossos dois ainda que vão ser anunciados aqui. O meu destaque inicial vai para essa péssima arbitragem que foi nessa rodada, não só no jogo do Corinthians. Teve o Verdão aí, que foi horrível a arbitragem também. Tá certo. Bom, então, ao seu lado, ele que, mesmo com todo esse apito amigo, tá feliz da vida, tá achando que vai pra final. Olha lá, então, o nosso amigo Leonardo. Oi, Ju, boa noite para você, boa noite ao Rogério, ao Michael, ao Márcio Coelho, ao nosso convidado. Não vou entrar em polêmica, não. O choro é livre, pode chorar à vontade, mas brincadeiras à parte, realmente concordo aqui com o Michael, a arbitragem péssima. Não só do futebol paulista, futebol carioca também, lá no Flamengo e Vasco. Foi terrível o que aconteceu ontem lá no Clássico, mas o maior campeão paulista tem que ser campeão de novo de qualquer jeito, e isso aí não tem o que discutir, né, Juliana? Mas vamos falar de futebol regional, que é a nossa prioridade aqui no Lente. Então, boa noite a todos. Por isso mesmo que vamos falar de Corinthians e Ponte Preta, porque também é regional. Tudo bem, o Corinthians é regional. O Corinthians é regional, tá certo. Tá bom, sim. Valeu, Ju. Ponte Preta, beleza, gato. tá bom, beleza. Aceita que dói menos. Tá bom, Ju. Vamos lá. E agora sim, ele que é o nosso amigo, eu estou muito feliz, Rogério, de tê-lo aqui com a gente. Ele que é o Vaguinho, o técnico do União Barbarense, que veio representar aqui hoje. E nós aí de casa vamos poder mandar suas perguntas, falar bastante com ele aqui hoje. Obrigada, viu, por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com todos vocês, uma mesa que realmente não preciso dar explicações nenhuma. O que eu tenho que dar explicações é sobre a partida e sobre a campanha do União Barbarense. É para isso que eu estou aqui, mas muito obrigado pelo convite, é um prazer. Tá certo. Muito bem, Rô. Vou passar o telefone para o pessoal que está em casa. Hoje nosso telefone excepcionalmente foi alterado. Então, para você poder falar aqui conosco, vai ser o 3603-8939. Então, 3603-8939. Temos o e-mail, que é o alvivo@net.com.br, e também temos lá a nossa página do Facebook do Lente Esportiva, também tem lá o link ao vivo. Só uma correção quanto ao telefone, o início é 3471-8939, então 3471-8939, e você pode mandar aí as suas perguntas para o Vaguinho, aqui para os meninos comentaristas, né? Hoje vai ferver esse Lente Esportiva, certo, Rogério? É isso aí. Ô Vaguinho, começar o nosso bate-papo aqui, né? Essa sua passagem pelo União, qual é? A segunda, terceira? Como é que é a sua história com o União Barbarense aí, Vaguinho?
Eu tive uma passagem nas equipes amadoras. Eu tive em 2000 nos juniores e depois, o ano passado, eu voltei para a equipe profissional e depois que terminou, nós achávamos que ia ter uma sequência já para a Copa Paulista para formarmos a equipe desse ano. Não teve viabilidade e aí agora no meio da competição novamente fui chamado, então é a minha terceira passagem aqui pela União. Terceira passagem. Você foi chamado em qual rodada aqui na Série A2? Nesse campeonato de agora, a sexta rodada. A sexta rodada, né? E já chegou com um tremendo desafio, né? E que acabou elevando o clube numa disputa aí quase que brigando pelo acesso, né? Quando me procuraram, foi no jogo do Velo lá em Rio Claro, o que nós conversávamos entre todos era o seguinte, que a equipe não teve uma montagem como todos queriam. Foi uma montagem que de 28 atletas, existiam vários atletas que eram muito novos, que não iam, com certeza, ter condições de jogar nessa competição. Houve falta de contratações de zagueiro, nós só tínhamos 4. Atacantes só tinham um, que era o Maranhão, tinham trazido um Jefferson Assis, uma aposta de uns juniores do Curitiba. Então me falaram bem sobre o elenco, todas as dificuldades que tinham. Eu falei, tá, lateral direito, só tem o Hérito. Na esquerda, nós temos 2 garotos, Brandon e Matheus. Falei, não tem lateral esquerdo? Não tem. Tá, volantes, tem o Fefo. Para meia, se o Melinho machucar, acontecer alguma coisa? Não tem. Então foi uma situação que quando nós conversamos a primeira vez sobre o elenco, me deixou muito assustado. Quando eu fui ver o jogo no Rio Claro, eu gostei do que eu tinha visto e disse que nós tínhamos que trabalhar demais. E quando eu assumi, a nossa conversa era, nós temos que ganhar do Batatais porque o próximo é o derby. Se nós perdermos essas 2 partidas, corre o risco de nós ficarmos na zona de rebaixamento e não sair mais. Então a preocupação do União Barbarense com essa competição era de não cair. Era de toda a diretoria, porque eles tinham assumido em dezembro. O Michel chegou, Michel é o diretor de futebol. Ele chegou há 2 semanas antes de começar a competição. Há 4 rodadas se encerrou e eles não contrataram. E por toda essa situação, eles não tiveram tempo de assimilar todo um trabalho, porque o diretor de futebol chamava-se Fábio, e ele saiu antes de começar de tanta coisa erradas que foram feitas aqui dentro do União. Aí, se houve essa montagem da diretoria, principalmente diretor de futebol e gerente, em cima da hora, e com a minha chegada, pela experiência que tive nessa função, nós organizamos juntos algumas situações em que precisavam ser organizadas. Quando nós organizamos, vieram 2 vitórias, a primeira com Batatais fora e a do derby. Isso é o que deu toda essa campanha que nós estamos até agora. Criou-se uma confiança mútua, criou-se uma afinidade entre os atletas e por ocasião de contusões, a equipe se encaixou sem eu conhecer todos, porque no jogo de Batatais eu fui perguntando um a um. Aliás, só uma pergunta, quantos você conhecia do elenco? Algum passou na sua mão? O Douglas, goleiro reserva. O Douglas. O Fefo jogou comigo no Rio Branco. O Gustavo já era um atleta que já havia jogado em 3 clubes comigo. O Melinho tinha jogado no Amador comigo. Esses atletas que eu conhecia. Conhecia mais 2, que até agora, por contusão, nem puderam nenhuma partida comigo. O Diogo Lopes e o Léo Souza. Quando eu já cheguei, já estavam contundidos. E não pudemos contar com eles em nenhuma partida. Quando houve toda essa situação, em que nós não tínhamos atleta, eu cheguei no Felipe Matheus e falei, Felipe, eu vou colocar você de lateral esquerdo. Não, professor, eu não gosto, eu jogo de volante, de meia. Falei, mas você vai me jogar de lateral esquerdo. E aí ele acabou entendendo e nós acabamos fazendo uma linha de 4 ali, muito bem feita, e o Camacho não pôde jogar, que ele foi expulso contra o Velo de Rio Claro. E eu mantive ele no jogo, então, contra o Batatais. E aí eu conheci o Fefo, e quem era o titular era o Alex Araújo, e ele machucou. E o Gustavo estava mais de um mês parado. Mas como eu o conhecia, eu encaixei o Gustavo e encaixei o Diego. Falei, você vai jogar na meia, porque eu conheço você no 15 de Piracicaba. Então nós acabamos jogando com 3 meia e o Fefo, que não é também um volante de marcação. E aí eu encaixei o Jefinho, que eu conhecia, tinha esquecido o Jefinho, que o Jefinho ia me compor uma marcação no meio para o Rodrigo Maranhão jogar tranquilo na frente. Passando essa partida, o Jefinho teve um problema da morte do pai. Ah, tá. Aí foi onde eu coloquei o Rodriguinho. E esse time se encaixou.
com o Rodriguinho, que é rápido pela beirada, com o Maranhão na frente, o Melinho, eu dei liberdade para ele poder jogar, e fiz uma linha de 3, com o Fefo, do lado direito o Gustavo e o Diego, para nós fecharmos o meio, e liberdade para o Felipe Mateus. Quando eu fui manter o Renan, zagueiro, fui criticado e muitas pessoas, Camacho tem que jogar. Eu falei, o Renan é um ótimo jogador. Estou enxergando nele uma visão que ele vai ser uma das peças principais da equipe, o Renan zagueiro. Depois disso ele fez 4 gols e tem sido considerado em todas as partidas o melhor homem em campo. Então nós acertamos. Então foi dessa maneira que conseguimos os resultados. A equipe se encaixou e pegou-se confiança e nós tínhamos uma defesa sólida, bola aérea altas e boas com o Vinícius e Renan, um goleiro seguro, um meio de campo que toca muito bem a bola e todos experientes. Fefo, 30 anos, Gustavo, 33, Melinho, 35 e o Diego, mais novo deles, com 26, se eu não me engano. Ficou experiente com toque de bola, Rogério. Só que nós tínhamos 2 velocistas e um que estava fazendo os gols, que é o Maranhão. Se encaixou, tudo que o treinador quer. Um Melinho que mete bem as bolas com o Gustavo, 2 velocistas, uma zaga alta e 2 laterais que estavam muito bem, porque o Felipe gostou de jogar e está bem, e o Wellington vai todas. Só que me falaram, o Wellington é louco, ele vai em todas, se você não segurar, aí nós conseguimos encaixar e fazer um balanço com o treinamento. Porque quando eu cheguei, tive 2 semanas de treinamento com a semana toda, e eu só dei tático. E todos eles se encaixaram, aí os resultados vieram. Então hoje, muitas pessoas, quando eu cheguei, falavam assim, nós não podemos cair, pelo amor de Deus, e tem que ganhar o derby. Nós fizemos isso. Aí quando nós chegamos numa fase agora que vislumbrou-se toda uma situação de acesso, ouvi um monte de crítica agora em cima da equipe, que é um absurdo. Se tudo isso que eu estou dizendo agora foi um encaixe, deu certo, nós tivemos acho que 8 vitórias até agora no momento de uma competição, o tanto de partida invicta, e quando nós perdemos para um Guarani em Campinas e perdemos para a Ferroviária em Araraquara. E foi as 2 melhores partidas que nós fizemos na competição. E tivemos a derrota. Foi uma infelicidade do resultado, mas a equipe jogou bem. Isso nos deu confiança para nos mantermos bem na competição e ouvirmos, Rogério, de treinadores, de outras equipes, da Série A2 com quem a gente conversa, que todo dia nós conversamos, tem mesmo, sendo considerado a melhor equipe da competição. Nós fomos considerados, para quem participa, para quem está como treinador, a equipe mais difícil que encontrou, a melhor equipe que tinha, a equipe que realmente mais compactuada estava. Então isso nos deu toda essa segurança de poder ter o acesso. Então durante a competição é que surgiu, não foi montado um elenco para subir, não foi montado toda uma estrutura fora de campo para que a União possa ingressar numa primeira divisão. Nós é que conquistamos isso dentro de campo. Nós dentro de campo conseguimos resultados. E aí por fora o Michel, com a experiência que ele tem de Pão de Açúcar. É isso que eu ia te perguntar. Você já tem um trabalho com o anterior, com o Michel, antes de estar no União? Nós trabalhamos 1 ano e meio no Sendas, no Rio de Janeiro, onde também não tivemos um acesso por pouco. E o que eu acho que foi também um pouco relevante para a sua decisão de vir para o União Barbarense, ou seja, chegar essas pessoas que estavam por trás do time, né? Isso ajudou. O que me disseram, o Michel que conversou comigo me ligou, nós tivemos uma reunião, e o que ele me disse que essa empresa do Rio, ele também ficou conhecendo há pouco tempo, mas que muitas pessoas os conheciam, que é o Jonadab. E o Jonadab, da Carme Souza, ele tinha realmente um projeto de 6 anos, 3 mais 3 com a União, que tinha o dinheiro necessário para disputar uma Série A2, e que o Michel ia, aos poucos, organizar tudo que precisava ser organizado. Quando o Michel me falou isso, ele com 10 anos de experiência de um grupo Pão de Açúcar, eu senti a segurança de vir para a União Barbarense e saber que nós, primeira coisa, não íamos cair. Era essa a nossa situação. Só que encaixou de uma maneira que nós todos ainda temos a chance, nós ainda acreditamos, torcedor. Nós temos 3 partidas a vencer, só que perdemos 2 em casa. E com essas 2 em casa, nós não íamos depender de ninguém. Agora, além de ter as 3 vitórias, de repente você precisa torcer para o adversário. Mais uma perguntinha só. Agora, esse time, esse grupo te surpreendeu, porque você, quando chegou, não tinha nenhuma peça sua. Você, geralmente, técnico, quando vem para um time, acaba indicando um e outros e acabam vindo. Não tinha isso. Você chegou e já estava com o grupo praticamente fechado, né? Te surpreendeu? Me surpreendeu muito, pelo que eu tinha visto jogar, pelo que todo mundo me falava do União e pela pontuação que estava. Com 5 jogos, se eu não me engano, estava com 5 pontos.
E naquela situação, eu já tinha tentado levar para o Velo, que eu estava no Velo antes da competição, o Melinho e o Gustavo. Então tinha algumas peças, e o Fefo tinha me ligado. Só que eu falei, Fefo, já tem os volantes aqui em Rio Claro. Então, quer dizer, essas 3 peças é que me deram uma segurança muito boa de setor de meio campo. Como eu tinha visto o jogo contra o Velo e contra o Oeste, que ganhou aqui na primeira rodada de 3-1, eu tinha visto um goleiro muito bom, e isso realmente o Walter é, e uma defesa boa, principalmente com o Vinícius, alto, um cara alto, forte. Então, isso me deu. O que eu temeria, eu estava temendo, era ataque. Eu não sabia o que nós poderíamos ter de atacantes. Quem que nós tínhamos? Nós tínhamos um menino que me falaram o seguinte, tem uma pessoa que veio fazer testes, ele foi aprovado em teste, ele não foi contratado, que é o Rodrigo Maranhão. Eu falei, será que isso vai ser uma surpresa boa ou que ao início da competição as coisas deram certo? Aí, quando nós começamos os treinamentos, que nós vimos que o Maranhão ele tem as qualidades e tem um fundamento muito bom. O que o Maranhão ainda precisa agora é de uma experiência e precisa de maturação. Precisa ser trabalhado. Ele tem ainda muitos defeitos e principalmente no jogo ele se assusta. Ele precisa ser mais sólido. Ele precisa ser uma pessoa mais constante em todas as partidas. Mas ele vai ser, porque os treinamentos dele são muito bons. Tá certo. Antes de eu passar para o Maicon, deixa eu só mandar um abraço para o Ricardo André, que está assistindo a gente. Ele que é do Velo Clube, o Ricardinho. E ele mandou um abraço para o ex-treinador dele, o Vaguinho Dias. E toda a sorte para a sequência de jogos que terão, né? E ele diz o seguinte, já fiz amigos neste clube por onde passei. Abraço a todos do Lente Esportiva. Então, aí, reconhecimento do Ricardo. O nome dele é Ricardinho? Ricardinho. Um abraço, Ricardinho. E o Ricardinho, eu levei ele lá pro Velo, né? Quando eu levei, acabou toda uma situação lá de não ter conseguido o que o União conseguiu aqui, que é investidor. E aí não teve como eu ficar. Então, o Ricardinho, eu pedi para quem fosse assumir que ele ficasse, que eles iam ver que atleta profissional eles iam ter em mãos. E depois que ele assumiu, ele não foi nenhuma vez pro banco de reservas. Titular em todas as partidas e é jogador para um brasileiro de Série B, Série C com tranquilidade. O Michael, beleza. Essa explanação do Vaguinho só para mim me mostra 2 coisas. A primeira, a nossa fragilidade do nosso futebol, né? Fragilidade no futebol com clubes grandes, Palmeiras e Corinthians, quem dirá então no nosso interior? Você comandar Real Madrid, Bayern de Munique, São Paulo é uma coisa, né? Você chega no clube, você fala assim, me traz esse, me traz aquele, que eu vou montar o clube assim, 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 meu time vai ser esse. O que o Vaguinho fez foi totalmente o contrário, né? Ele chega faltando jogadores, sem jogador para suprir o elenco principal, e ele consegue montar um time e desempenhar aquilo que foi pedido para ele, que é fugir do rebaixamento, mais que isso até, sonhando até com uma classificação. Eu queria perguntar para o Vaguinho, essa situação, você que já rodou alguns clubes aqui, antes do União estava no Velo, ela é uma situação isolada do União Barbarense ou a fragilidade do nosso futebol do interior, por falta de dinheiro, falta de uma boa base, acontece em outros clubes também? Triste realidade. Acontece em todos os clubes. Hoje, o futebol nosso do interior, ele depende exclusivamente de parceiros. Ele não é mais do clube, ele não é mais da cidade. Ele é de investidores de alguma empresa que venham, e com certeza para ter o retorno. Ninguém vai pôr o dinheiro sem ter o retorno. O que está acontecendo é que não estão sabendo como fazer essa parceria. Estão muitas vezes querendo o resultado imediato e estão formando equipe. Vamos falar agora do União Barbarense. O União tem ali os jogadores que eles contrataram e quem que pode ser vendido? Quem que pode ter uma parceria para fazer dinheiro para Carme Souza? Então, primeira coisa, são jogadores novos? São jogadores aí que têm um currículo, tiveram base. E qual é a situação contratual desse atleta com o clube? Ele tem um percentual que já ficou definido ou ele tem um percentual até o final do contrato? Se for até o final do contrato, se não houver negociação, ele usou o clube também usou a parte técnica dele, mas ao término da competição ele vai embora. Nada para o União Barbarense. Se de repente foi feito um contrato onde a Carme Souza, ou União Barbarense, tem um contrato longo e esse atleta tem um vínculo onde a Carme Souza vai trabalhá-lo, vai gerenciá-lo. Então pode ser que no futuro essa empresa tenha retorno. Mas se a equipe do União Barbarense, nós hoje estamos fazendo uma boa campanha. Se não fizer boa campanha, qual desses atletas que vai surgir para o cenário regional, estadual e nacional? Nenhum. Aí você gasta 200 mil mês, 150 mil mês, quanto for, vai chegar ao término desse campeonato, essa empresa vai se assustar,
vai ver que é inviável futebol e é mais uma empresa que está deixando. Vamos falar do União Barbarense, que nós estamos aqui. Eu te enumero um monte de empresas que nós tivemos em poucos anos aqui. Cleito Xavier junto com o Maicon, o Abraão, que era da W Sports, aí agora está a Carme Souza, e aí? Como é que faz? Então tem que ter um projeto, um trabalho de anos, onde você tem que ter uma base, onde você vai ter um garoto que vai ser formado, o clube vai ser formador ou não, vai ter um percentual, um campeonato onde você possa colocá-los para jogar, torcer para fazer uma boa campanha que ele possa aparecer, você vai pegar, ele vai fazer uma parceria com um clube de uma Série C, de uma Série B, e torcer para que ele vá jogar, porque só no final daquele contrato é que realmente pode pintar algum dinheiro de retorno para essa empresa. Do contrário, respondendo a resposta dele, todos os times do interior, clubes fragilizados, sem dinheiro, nós estamos contando com a renda aqui só para não dar prejuízo. Você não conta para ter alguma coisa, para alguma situação. Precisamos comer. Nós precisamos dar alimento para esses atletas. Sabe quanto que gasta mais ou menos mês? De 10 a 15 mil. O hotel, que é a concentração. Os ônibus, que tem uma parceria que a prefeitura está nos ajudando. Você vai no dia, as pessoas que trabalham. Você vai ver as pessoas que precisam da ambulância para ter ali dinheiro. Os enfermeiros. Nada de graça. Custo altíssimo. Então, a renda não cobre. Custo do estádio, né, Vaguinho? Justo. Não cobre. Então, se você não tiver um parceiro que venha para ter o retorno, mas com pessoas sérias, que trabalhe para ele ter o retorno, é mais uma empresa que vai largar. É o que está acontecendo com o nosso interior. Tá certo. Tem alguma pergunta, Leonardo? Vamos lá, então. Dá tempo, Ju? Vamos tempo. rapidinho. Antes de mais... Só preparando aí os VTs que nós temos ainda para esse bloco. Legal. Só querer aqui falar algumas coisas, porque a gente nota, o Vaguinho citou no início das palavras dele aqui no Lente essa noite, em relação às críticas que o time recebeu, e são ainda muitas, depois do que se viu diante da Matonense no sábado. Inclusive, a gente vai ver depois, mais pra frente, o que aconteceu lá em Santa Bárbara no último sábado. O Vaguinho está corretíssimo, porque a gente pode marcar a união em duas situações, união pré-Vaguinho e união com Vaguinho, né? Não é pós-Vaguinho, porque ele ainda está no time, união com Vaguinho. Porque, sem dúvida, foi o pior jogo do União Barbarense na Série 2, esse contra a Matonense, mas a gente não pode jogar fora o trabalho que está sendo feito. O Vaguinho, como ele disse, ele se assustou na primeira conversa que ele teve por conta da questão dos jogadores, que não tinha lateral. Hoje ele encontrou um lateral. O Vaguinho encontrou um time. Se a gente colocar o time do União, igual ele citou, o Felipe Matheus, o Fefo, o Melinho, o Gustavo, ele tem um time formado e um time ofensivo. Você pega o União Barbarense, marcador mesmo, aquele jogador que está ali na função para marcar e mesmo assim ainda sai jogando muito bem, é o Fefo. Além, obviamente, dos dois zagueiros. Mas os dois laterais descem muito e conseguem voltar bem na recomposição. Os meias, então, nem se fale. O time inteiro marcando. Você pega aí o jogo, até mesmo contra a Matonense, o Rodrigo Maranhão voltando no meio campo para ajudar na marcação. Então é um time muito compacto, o Vaguinho está conseguindo isso. Está contando, inclusive, com a sorte, né, de não ter nenhum lesionado, de também não ter jogadores suspensos. Então ele está contando com isso para dar uma sequência boa para o time. Só então, o Vaguinho teve o time, você manteve quase o mesmo grupo por 7, 8 rodadas aí. Esse jogo com a Matonense foi a 9ª rodada com a mesma equipe. Mesma equipe. Então. Sem lesão, sem cartão, é um time disciplinado, porque senão já teria jogadores suspensos. Então tem que se levar tudo isso em conta. É difícil você julgar por um jogo. O que aconteceu foi realmente assustador, mas não pode se jogar fora a primeira meta que foi alcançada, que era a de não cair. Mas o que eu tenho para perguntar para o Vaguinho é justamente isso, porque a gente lembra do ano passado, o Vaguinho veio para tirar a União do rebaixamento. Conseguiu, ganhou o derby aqui em Americana, tal, beleza. Se esperava que ele desse continuidade no trabalho. Como ele disse, montasse um time para a Copa Paulista para conseguir uma espinha dorsal para a Série 2 desse ano. Não foi o que aconteceu. E aí, quando o time precisou, recorreu ao Vaguinho. É uma coisa assim lamentável, não dá pra você entender, porque não deixou ele desde o ano passado. Mas aí são outras questões que não vêm ao caso agora. Quem acompanha se pergunta. Exatamente. Mas, Vaguinho, pós-Série 2, o que você tem conversado? O seu tempo com União de contrato é até o fim da Série 2? Você já tem um planejamento para agora sim dar uma continuidade maior ao trabalho, visando o ano que vem, subindo ou não? Como é que estão as conversas para depois terminar o campeonato? E aí eu quero emendar também, aproveitando que é o mesmo gancho, a pergunta do Pedro de Santa Bárbara, que ele pergunta se o Vaguinho acha
que o time agora tem condições, né, de disputar a Copa Paulista. Então aí já engloba... Esse com ele no comando, né? Com você no comando. Quando o Michel me convidou a vir, o que ele disse juntamente com o Jaziel, que é o diretor de futebol responsável pela empresa Carme Souza, era de que eles tinham 3 anos e que eles queriam organizar, olha, o alojamento, a cozinha, melhorar a estrutura do campo, que eles já melhoraram, eles trocaram o gramado, fizeram uma reforma, e que a partir da minha chegada eles queriam agora a parte do futebol. E se eu aceitaria ficar no longo prazo. Eu falei que sim, que eu gostaria e que eu acho que isso é o correto até para a empresa. E se realmente ocorresse toda uma situação de organização, eu ficaria. Então, isso foi a primeira conversa. Depois nós não conversamos mais sobre isso. Então, hoje nós estamos pensando exclusivamente no acesso. Então, até agora nós não falamos do futuro. Nós estamos pensando cada jogo e cada dia. Então, se essa conversa realmente vier, se for fundada em cima de um trabalho para que a gente possa, na Copa Paulista, respondendo a pergunta do Pedro, formar uma equipe que nós, de repente, possamos mesclar uns jovens que poderão fazer parte do grupo da Série A2 2016, mas também tentar, por que não, a Copa do Brasil, que muitos acabam não investindo, fazendo um laboratório, mas um caça-níquel. É caça-níquel. Jogadores que vêm pagando para se jogar. Eu acho que tem que ser o contrário. Você tem que ter uma estrutura onde você vai ter os novos que possam vir a jogar. E dentro disso você também já trazer algumas pessoas que não se encaixaram no brasileiro de uma série C, B, D, e que venham já pensando no futuro. Então ele não vai querer um contrato alto. Ele vai querer um contrato, de 1 ano. Então se eu poderia ganhar X, me diminua, mas é 1 ano de contrato. E eu já vou estar pronto e contratado para o ano que vem. Ele vai ter estabilidade de emprego. Esse que a gente entende que possa fazer parte da Série A2. Aí você vai montar um time forte. Você falou de organização. Hoje o União, no seu ponto de vista, está organizado fora de campo? Está se organizando? O que falta? O que já está feito? Eles estão se organizando. Eu não tenho contrato, ninguém está registrado, estão tudo fazendo as fichas, estão tudo vendo agora as situações dos atletas. Conseguiram-se 10 colchões agora, o Jaziel conseguiu comprar. Os colchões, os jogadores deitavam e ficava realmente tudo assim. Agora estão se acertando. Está tendo um cardápio para a tia Cida que ela faz, é uma delícia a comida tia dela. Cida, A Juliana nunca foi comer a comida da tia Cida. O que ela faz ali é mágica. O que ela faz lá, tudo para querer dar certo, para tudo que ela faz. Agora não, estão ajudando. Eu até peço aqui, se tiver alguma nutricionista que queira ir lá nos ajudar, fazer parte, está interessado no esportivo, União está de portas abertas. Vou indicar uma, hein? Olha, o que está acontecendo é o seguinte, poucas pessoas de Santa Bárbara ajudam a União Barbarense. Poucas indústrias, pouca representatividade da cidade dentro do União. Então, está precisando de pessoas voluntárias, que não envolva dinheiro, envolva o teu profissionalismo, para que possa juntamente a gente agregar e ajudar os atletas. Então, o cardápio para a tia Cida, uma situação melhor agora de comida, me parece que fecharam para essa partida o Atacadão. Então parece que vai ter um X... São 2, né? De dinheiro para que possa vir essa alimentação ser melhorada. Bacana. Porque imagina você sair todo dia para fazer compra para uma comida que nós estamos em 40 pessoas. Não é assim que se trabalha. Não dá. Exatamente. Então, um monte de situações ali que precisam ser corrigidas, mas que o dinheiro se faz. Não é que pessoas são desorganizadas, é o momento. E esse momento precisa ter tranquilidade, mas para que todos possam trabalhar melhor. Então eu acredito que agora, vindo... nem que seja pontual, essa situação agora do Atacadão, de um dinheiro melhor para que possa ter uma estrutura, União tem tudo, nós estamos bem localizados, um clube mais de 100 anos, um clube tradicional, um clube querido, um estádio aconchegante, próximo para que todo mundo possa assistir, é uma equipe carinhosa, eu mesmo antes de vir para o União Barbarense, toda vez que fala do União, é uma equipe gostosa. Essa é a pergunta que eu ia te fazer. Questão do contrato, faz parte, mas... O que te levou, realmente? Porque eu te vejo um certo brilho nos olhos quando fala da União. O que passa na cabeça do Vaguinho? Fora a parte de contratual, alguma coisa te atrai de diferente ali, que te faz bem? Eu gosto do União. Você gosta? Gosto, primeiro, 25 quilômetros da minha casa. Eu vou todo dia e durmo com a minha esposa. Eu estou num clube próximo de São Paulo, onde todos querem trabalhar. Então a visibilidade é enorme. Está aqui hoje falando para a tua emissora. Tenho certeza que está tendo uma audiência muita gente ótima. Sim. É uma visibilidade ótima, nós estamos. Nós estamos num clube, como eu te falei, aconchegante, onde todo mundo respeita. O que está faltando é uma sequência de trabalho. Teve Russo, teve o Cleiton,
teve a Aba Esportes e agora tem outro. Que fique 6 anos, não vai ser agora que vai subir, mas que vai ter grandes probabilidades de um acesso, bem, porque não subiu em 2012, já subiu, desceu em 2013. Precisa ter uma sequência, precisa ter solidez. Paciência também. Hã? E paciência, né? Precisa ter solidez, precisa ter base. Senão você é um ioiô. Sobe porque o time foi bem, mas o clube não está estruturado. Aí cai Tá no- certo. Aí Você cai precisa ter o novamente. clube estruturado e aí a equipe bem. Então, o União, ele tem tudo para isso. Então, eu acredito que se esse projeto vier mesmo a Carme Souza dar uma sequência, o União tem tudo para daqui a pouco se fortalecer e ser de umas equipes muito fortes da Série A1. Tá certo. Bom, só reforçando os telefones de contato, que é o 3471-8939. Então, 3471-8939. Temos o nosso e-mail, que é o alvivo@net.com.br. Também pode acompanhar via a nossa página do Facebook. Antes, segura um pouquinho aí a sua pergunta. É só mandar um beijo para o Luiz Rodrigues de Santa Bárbara do Oeste, que tá mandando aqui um abraço para todos nós aqui do programa. E ele disse que no jogo da Ponte contra o Corinthians, a arbitragem favoreceu o Corinthians. Depois a gente vai falar isso no último bloco. A gente vai chamar para o ar agora um VT que é da série A3, né? Falando lá então com o pessoal de Limeira. É o jogo entre Internacional e São José, onde a Inter acaba perdendo por 3-0. Aí na sequência depois você pode mandar aí a sua pergunta. Então roda lá o VT. Muito boa noite, amigos que se ligam no Lente Esportiva aqui na tela da sua TV Net Cidade, o canal da gente. Derrota da Internacional em pleno Limeirão e você confere comigo aquilo que foi destaque nessa partida aqui na sua TV Net Cidade, o canal da gente. E aí, pênalti a favor da equipe do São José dos Campos. Lá vem preparado para a batida. Partiu, chegou, bateu Nunes pro lado e o gol. Gol do São José. 2-0 no estádio do Limeirão. O São José está na frente. Agora vem o Arthur ali tentando entrar. Arthur bateu por cima. Muito longe do gol do Nunes. Léo Gonçalves para a bola. Partiu Léo Gonçalves, levantou, vamos ver quem chega de cabeça por ali, passou por todo mundo, o Marcão chegava, não conseguiu, sem sucesso, chegou na frente dele o Wagner e acabou fazendo o corte e colocando para escanteio. Pablo cortou bonito, cruzamento do Pablo, chegou de cabeça por ali, bateu para dentro, mas não valeu o gol do Marcão. Internacional pelo setor do lado esquerdo do campo, o cruzamento passou ali pelo Marcão, chegou, vai tirando a sobra da Inter, bateu, desvia ali no Boré. Sobra da Internacional, carregando o Lucas Vilela, cortou bonito, aí vem Lucas Vilela, cruzou, chegou o França, tira com as pontas do dedo, a sobra do Léo Gonçalves, ele pegou, carregou, limpou, bateu, França, cai e fica com a bola. TV Net Cidade, o canal da gente. O Fábio Leite para a bola, vai levantar a bola na área do França. O França chega por ali, o desvio, quase que o gol contra do Washington. E o Boré descendo em profundidade, cruzamento, vamos ver quem chega. Ali a bola vai sobrando com o Lucas Vilela, a batida, passa perto do gol do goleiro França. Aí vem o São José dos Campos tentando ligar um contra-ataque. Ali pelo setor do meio de campo, a bola foi enfiada, chegou o São José dos Campos, cortou bonito e o pênalti! Pênalti em cima do João Vitor. Ali o pênalti a favor da equipe do São José dos Campos. A equipe do Vale do Paraíba tenta ampliar o placar nesta etapa complementar. O Washington para a bola. Nunes apreensivo no meio do gol. Autorizou o árbitro, partiu. O Washington para a bola, de perna esquerda, bateu e está lá dentro. Gol do São José dos Campos. TV Net Cidade, o canal da gente. Voltou mais para trás, chegou e se apresentou por ali. O Fábio Leite pegou, devolveu o Marcão também. Batida, o França pegou, espalmou, soltou o França. A sobra da equipe do São José dos Campos que chegou e não quis saber de conversa. Ali o Cleiton e mandou para frente. Nosso espírito de determinado que a gente entrou, né? Acho que bastante focado. A gente teve uma concentração em alto limite aí. Então acho que isso que foi primordial para a gente conseguir uma vitória, sair daqui com um belo resultado. Não é sempre que a gente vai conseguir vir aqui enfrentar uma equipe qualificada como a Inter,
que vem aí fazendo um belo campeonato também. E graças a Deus a gente foi coroado aí com essa vitória, com os gols. Né? Agradecer a Deus, a equipe que luta junto. Né? Os gols não saem sem a equipe estar coesa e sem a equipe ajudar. É difícil falar, né, agora, né, logo após o jogo, de cabeça quente, todo mundo nervoso com o resultado adverso, né? Sabemos que era um jogo importantíssimo pra gente hoje, né? Com a classificação na nossa mão. E acho que infelizmente as coisas não aconteceram. O time deles soube aproveitar também as oportunidades que tiveram. Acho que eles não tiveram tantas chances assim. No primeiro gol, oportunismo. No segundo gol, um pênalti meio duvidoso ali. Não sei se estava dentro da área ou não estava. Não sei se foi pênalti ou não. Na minha opinião, da onde eu estava, não foi. Mas enfim, também não posso colocar a culpa no juiz, sendo que a gente tomou 3 gols dentro de casa. Também a gente tem que assumir a responsabilidade e trabalhar. Apagar esse jogo. E ainda temos 2 jogos aí pela frente. Sabemos que não vai ser fácil, mas estamos no G8, que é o nosso objetivo principal, conseguir a classificação. E então, domingo acho que é uma decisão pra gente lá na Rua Javari e vamos buscar a vitória. Pois é, vamos falar um pouquinho do Leão na Paulista, Associação Atlética Internacional de Limeira, que nesta reta final da primeira fase aí do Campeonato Paulista da Série A3 vai se complicando aos poucos. Pois é, perdeu no meado da semana para a equipe de São José. Neste fim de semana também mais uma derrota, desta vez para o Menino Travesso, né, a Juventus da cidade de São Paulo, e a situação da Inter vai se complicando. A Inter, que era vice-líder do Campeonato Paulista da Série A3, vai vendo aí cada vez mais distante a classificação. Isso porque precisa, se quiser passar para a próxima fase, precisa vencer a equipe de Cotia de qualquer jeito. A equipe de Cotia, que vive uma turbulência, pode dar WO, pode não vir a Limeira jogar, né? Aí complica-se muito os jogos, né? A reta final aí do Campeonato Paulista da Série A3, mas isso nós vamos aguardar todas as decisões da Federação Paulista de Futebol. Nós estamos ligados aqui em todas as informações da Inter e de todos os times da região, não é? E claro, nós vamos estar informando para você, telespectador do programa Lente Esportiva. Um abraço a todos, até a próxima, tchau! Muito bem, obrigada aí ao Silvio, né? Ele que é o setorista nosso lá em Limeira, hoje aí mandando informações. Leonardo. Foi uma selfie falada do Silvio. Leonardo, na volta do intervalo, o Fernando Furlanete já deu sinal ali, nós vamos falar sobre essa... começou a ficar ruim lá pro lado da Inter, ele já tem que começar a acender aí a luz vermelha, então já vamos falar um pouco aí sobre essas 2 derrotas. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Lente Esportiva, ao vivo. Então, para você aí que está acompanhando o Lente, hoje temos a participação especial aqui, ele que já é amigo nosso aqui de casa, que é o Vaguinho Dias, ele que está aí comandando a União Barbarense, e aí nós aguardamos as suas participações. Hoje nosso telefone mudou, hoje nós estamos com o telefone 3471-8939, temos também o nosso e-mail, que é o alvivo@net.com.br. Também pode aí acompanhar a gente via nossa página do Facebook. E já temos aí algumas participações para o Vaguinho, viu, Rogério? Mas antes de eu mandar elas para o ar, no último bloco a gente havia passado aí o VT do jogo da Inter com o São José, em que ela perdeu por 3-0. E o nosso setorista lá, Silvio, passou aí as informações do jogo contra o Juventus, né? O moleque travesso lá, como ele mesmo disse, onde o Juventus vence a Inter por 2-0. Vou mandar primeiro lá pro Léo, que já estava comentando aí esses vacilos da Inter, né? Tava comentando com o Rogério 2 derrotas preocupantes da equipe da Inter. Perde em casa pro São José por 3-0. Apesar que perder pro Juventus é aceitável, né? O Juventus faz a melhor campanha da Série A3. Tá em primeiro, né? O jogo foi lá na Rua... Primeiro, tá com 7 pontos de vantagem pro segundo colocado. O jogo foi lá na Rua Javari, então é compreensível. Mas perder em casa
pro São José não foi legal para a Inter, não. A Inter se complicou, né? Tá em sexto lá, se classificam 8, tem mais um jogo, tem a questão do Cotia, né? Vai enfrentar o Cotia na última rodada, e o Cotia... Tá daquele vai, não vai, né? Perdeu 2 vezes aí por WO, não sei se foi ou está sendo julgado. Está sendo julgado. Então pode ser que a Inter se safe. A questão do Cotia ser julgado aqui pelo Estatuto da Federação Paulista, 2 WOs, o time é eliminado do campeonato. Eliminado e ele pode prejudicar, inclusive, e prejudica aqueles times. pontos aí nos jogos que ele teve, que ele acabou perdendo e os times que venceram vão acabar perdendo ponto. Então é meio complicado o negócio aí. Mas resumindo, para a Inter, né, Rogério, é melhor vencer o jogo e ponto final. Esquece essa questão de WO, ganha o jogo e se classifica. Porque a gente estava até comentando, a gente cansa de falar que toda segunda-feira a gente está falando do fraco público lá no Limeirão. Exato. O torcedor, a gente cobra aqui um público maior, mas a gente entende o lado do torcedor. O torcedor, nos 2 últimos anos, sofreu com a Inter classificando para o quadrangular final e fracassando. Inclusive, vendo o maior rival conseguir o acesso em cima da Inter. Então, assim, o torcedor está muito abalado. O que o torcedor tem que fazer nesse momento? Lota o Limeirão contra o Cotia. Agora é a hora, assim, agora é a hora... a gente gostaria, obviamente, de ver todos os jogos no Limeirão não lotado, mas recebendo, claro, um bom público, um público digno para estar empurrando a Inter. Como não foi possível durante todo o campeonato até aqui, vai lá no último jogo. A Inter precisa vencer. Vencer o Cotia vai dar um ânimo, vai renovar as energias para o quadrangular final para não fracassar de novo. Então, assim, a gente entende o lado do torcedor, mas a gente pede também que o torcedor apoie... A questão é que a última rodada está sendo crucial. Não seria. A Inter já era para estar classificada há umas 3 rodadas atrás, não conseguiu. Começou a fracassar, houve um relaxamento, sem dúvida nenhuma. Esse é o perigo, né? Aquele oba-oba, já classificamos e tal, agora tá... A questão é que o quadrangular é um outro campeonato. Então ganha do Cotia, ganha bem, joga bem, empolga o torcedor, classifica bem, classifica na melhor posição possível para na segunda, no quadrangular ter vantagem. Porque se classificar depois da 4ª posição, vai jogar fora 2 jogos antes de jogar 2 em casa. Então pode se complicar no quadrangular logo de cara. Então classifica entre os 4 para ter uma vantagem legal. Concorda com ele, Michael? Concordo, e dá para ganhar do Cotia com uma certa tranquilidade até, né? Tá certo. Bom, já podemos mandar para o ar a tabela da A3? Só me confirmem lá se a tabela está ok. E aí a gente pode ir finalizando aí os assuntos da A3. Enquanto isso, eu vou mandar para o ar a participação do Maurício Tedesco, ele que também é um amigão nosso. Um beijo, viu, Maurício? Ele parabeniza aí o Vaguinho e ele diz que o Vaguinho possui muito crédito no União, viu? Um abraço para o Macari e para o Thiago Petrini. E um abraço para todos nós aqui do Lente. Essa colocação do Maurício é a da maioria, viu, Vaguinho? Porque é aquilo que você falou, não adianta penalizar, ou seja, fazer uma crítica forte num jogo e falar que tudo está perdido. Não, você tem que olhar o conjunto da obra, como é que ele foi construído. É o que a maioria, Vaguinho, está olhando para a sua história que você criou nesse campeonato. Ou seja, é justo e é coerente com o que o Maurício está falando. O que a gente fica sentindo muitas vezes é de alguns torcedores, não pode falar a torcida. São fatos isolados, né? Fatos isolados. Nessa última partida, até saindo um pouco da pauta, a hora que o Melinho foi descer, que nós estávamos descendo, por quanto vocês se venderam? Vocês perderam esse jogo porque vocês se venderam. Meu Deus. Aí você tá ali, seu vagabundo. Sabe, você ser chamado de vagabundo. Não é uma situação ridícula, até pro torcedor, aqueles que estão do lado. Então foi uma coisa ruim. Você é o culpado de não ter o acesso. Quer dizer, o jogo foi horrível. Nós jogamos mal. A nossa equipe foi mal. Mas não faltou empenho, trabalho, tudo que foi visto até agora. E falar isso dos jogadores. Tem muitos que falaram assim, a equipe da Matonense está recebendo 30 mil, está com um monte de dinheiro, mas eles estão para essa partida. E a nossa carreira? É o próximo contrato. Nós estamos muito mais, com certeza, motivados pelo momento do que a Matonense. Só que nós perdemos o jogo porque eles foram melhor que nós na partida, ou nós fomos piores. Mas falta de querer ganhar é o nosso contrato, é a nossa vida. O torcedor, ele terminou, ele vai ter tirado um sarro, um ou outro, da proximidade aqui dos torcedores de Americana. Para ele acabou, nós não. É a nossa carreira que está em jogo.
é o nosso contrato, é a nossa vida, é o financeiro, é um prêmio pelo acesso. Então todos nós sabemos de toda essa dificuldade. Então nós hoje estamos muito mais tristes do que qualquer um. E rapidinho, Rogério. E se cobrando muito mais que qualquer outro. Ju, rapidinho, o Furlanete autorizou. Mas eu tenho que chamar a tabela, o Furlanete está gritando. O Furlanete autorizou aqui rapidinho. O Vaguinho, ele tem a consciência de que a grande maioria está com ele. No jogo de sábado eu notei uma coisa legal. A gente percebe, ainda mais quando o time vai bem, igual a União tá jogando bem, tá lutando aí pelo acesso. A equipe da TUSB, a torcida da TUSB lá, a TUSB grita, quando o time tá bem, a TUSB grita o nome de todos os jogadores. Grita antes do jogo, incentiva, canta, né, o nome dos jogadores e cantou o nome do Vaguinho. Eu achei bem legal. Cantou o nome do Vaguinho lá, o Vaguinho assinou pra eles e tudo mais. Então o Vaguinho tem essa consciência. E a TUSB tá fazendo uma ação bem legal no Facebook. A TUSB convocou lá por meio da página deles no Facebook, quem estiver disponível amanhã na representação do União, que vá até o Antônio Guimarães para conversar e passar todo o apoio necessário ao Vaguinho e aos atletas. Há uma convocação no Facebook. Quem da TUSB estiver disponível, vá até Antônio Guimarães. Só a TUSB? Não só a TUSB, mas lá na página da TUSB, para que vá até Antônio Guimarães para apoiar o Vaguinho e os jogadores, porque assim como você, Vaguinho, e os jogadores, eles ainda assim estão acreditando no acesso também. Isso é bem legal. Muito bom. Tá, então, às 15 horas, estamos esperando todo o povo de Santa Bárbara lá. É isso aí. Estaremos lá. E você tem aí um bom público, isso que é importante também frisar. Roda lá pra gente a tabela da A3 e a gente passa para o assunto da A2. Já a Série A3 do futebol paulista teve a sua penúltima rodada realizada no final de semana, com Primavera 2, Grêmio Barueri 1, Nacional 3, Sertãozinho 1, Tupã 0, Flamengo 1, Atibaia e Grêmio Osasco empataram por 1-1, Juventus 2, Inter de Limeira 0, Barretos 4, Votuporanguense 2, Cotia 4, São José 1, Santa Cruzense 3, Rio Preto 2, São José dos Campos 0, Taubaté 2, Francana e Itapirense empataram por 2-2. Restando uma rodada para o fim da fase de classificação da A3, o Juventus lidera com 38, Taubaté e Votuporanguense vem na sequência com 31, com 30 aparecem Primavera e Barretos, com 29 Atibaia e Inter de Limeira. Fechando o G8, o Grêmio Osasco tem 28, assim como Nacional, São José e São José dos Campos. Sertãozinho e Flamengo aparecem com 24, Cotia 21, Itapirense 20, Rio Preto 19. Na zona do rebaixamento temos o Grêmio Barueri também com 19, Tupã 18, Santa Cruzense 13, Francana 6 pontos. A última rodada da fase de classificação da A3 coloca frente a frente Votuporanguense e São José dos Campos, Grêmio Barueri e Francana, São José e Juventus, Grêmio Osasco e Primavera, Taubaté e Nacional, Sertãozinho e Tupã, Itapirense e Santa Cruzense, Flamengo e Atibaia, Inter de Limeira e Cotia, Rio Preto e Barreto. Muito bem, Leonardo aí fez a gravação. Essa gravação aí, eu tô tirando o negócio. Gravou no banheiro, parece. Esquenta a cabeça, não. Vamos, a gente vai melhorar, a gente vai se aperfeiçoando aí. Mas falando aí, quer que mande lá a classificação só para vocês poderem... Volta a classificação lá, Mica, é possível? Não dá. O Michael não dá. Não dá porque foi gravado. Ele estava chamando a atenção, até queria que ele falasse porque ele chamou a atenção. Pode falar, Michael. Não, é interessante a situação da Inter porque ela pode cair fora e ela pode terminar em segundo lugar. Né? Então, o Léo falou e muito bem falado. É importante jogar esse jogo com toda a seriedade para conseguir a melhor posição possível, visando aí a próxima fase. Né? Para terminar em segundo lugar, teria que golear de muito o Cotia. Mas porque então... o Taubaté tem um saldo maior, né? Exatamente. Tá certo. Deixa eu só mandar aqui mais umas participações para o Vaguinho e na sequência eu vou chamar aí o VT do Independente lá de Limeira, que venceu o Batatais por 3-0. Então, um beijo aí, obrigada a participação do Sidney Ávila, né, que participou aqui via o Facebook. Ele particularmente não acredita mais no acesso do União com a derrota contra a Matonense. Mas ele gostaria de saber do Vaguinho, se caso o União não consiga o acesso, se ele vai manter a base desse time para o próximo ano. Isso a gente já acabou comentando aqui, né? E se o Vaguinho permanece no clube. Então, tá todo mundo aguardando, esperando que o Vaguinho permaneça, viu, Vaguinho? E também parabenizá-lo, viu, pelo seu trabalho, por tudo que você tem feito aí à frente do nosso União. Então, no fundo, tá todo mundo desejando que você fique, né? Para mim é uma honra. Gostaria muito, espero realmente que tenha um planejamento e um projeto para que a gente fique.
Agora, para manter a base é bem difícil. Complicado. Mas se você conseguir, de sã consciência, colocar agora, como eu disse, garotos novos que tenham projeções, garotos que eu falo, que não tiveram oportunidade em clubes grandes, que não foram aproveitados, mas que têm um bom futebol. Esses que têm uma projeção ainda de futuro, eu acredito que dá para se formar uma equipe igual ou melhor que essa. Tá certo. E também um beijo, obrigada pela participação do Fábio Rodrigues, também te mandando aí os parabéns, Vaguinho. Mas ele acredita que não vai ser aí dessa vez que vocês vão conseguir subir, mas ele acha que a sua meta em já não rebaixar o time já foi bem cumprida. E só que ele ficou muito triste aí com o jogo que teve aí contra a Matonense. Um dos piores jogos aí foi o pior. Mas deixa eu aproveitar aqui esse comentário anterior. É inevitável. A gente estava falando agora há pouco, né, Vaguinho? É inevitável. Quando você atinge um nível de boa performance, você começa a ser observado. Sim. Como comentei com vocês, várias vezes que eu fui lá fazer jogos União, vinha uma pessoa nas minhas costas e falou: você me arruma o VT completo desse jogo, que eu estou observando fulano e Beltrano. Isso é inevitável. Agora, uma pergunta. Você foi sondado por outros clubes e jogadores do União também. Isso aconteceu com eles, Vaguinho? Muitas pessoas ligadas ao que vão disputar o Campeonato Brasileiro de Série C, de Série B, já me contactaram em relação aos atletas, perguntando e sondando como ele é fora de campo, como ele é nos treinamentos, quem é. Então tem vários jogadores aqui do União que despertaram interesse. E alguns empresários já me procuraram querendo conversar já nessa próxima semana, dizendo que tem alguns clubes que procuraram e que queriam fazer alguma proposta. Estou aberto à proposta, mas minha primeira situação de ficar no União Barbarense. Se essa proposta realmente for uma proposta profissional e boa, nós temos que pensar. Mas hoje a minha primeira opção é de dar continuidade ao trabalho aqui no União. Tá certo. E mais aqui uma participação do José Araújo de Santa Bárbara. Falou: Vaguinho, não abandone a União, porque nosso time precisa de você. Mandou um abraço para todos nós e uma pergunta para o Léo. O que você achou do desastre do União neste sábado, Leonardo? Assustador. A palavra é essa. Até comentei com o Rogério. Acho que a gente podia, vamos combinar o seguinte, É o José Araújo. O José, pode combinar o bloco quando passar o VT, depois a gente pode... É melhor. Tirar a gente vai comentar melhor. Em cima dos melhores momentos. Exatamente, tira um raciocínio melhor. Até porque o pessoal de casa vai ver que eu não estou brincando, quando eu falei assustador. Vamos fazer um bate-bola com o Vaguinho também, que é importante. Certo. Só mandar um beijo também pro Adilson, gente. O motorista, ele está de férias, o Adilson, hein? Quem diria também? Tá indo a pé, Ju? Não tô indo a pé, não. Na verdade, o Adilson até falou, ele sai de férias, vira bagunça, né? A galera já começa a não querer frequentar o fretado porque só confia nele como motorista. Um beijo, obrigada. Ele que sempre assiste a gente com a família dele, com os filhos. Enfim, ele mandou 2 perguntas sobre a Série A1 que a gente vai jogar pro último bloco, viu, Adilson? Mas ele só quis dar uma alfinetada sobre o jogo, óbvio, da Ponte Preta, em que o juiz lá tomou conta. E também ele disse que negócio é esse de ter patrocínio na camisa do Palmeiras sendo os mesmos dos árbitros. Mas eu acho que isso mais polêmica. A gente também vai falar depois, mas foi uma tremenda vacilada da Federação Paulista. Até mesmo pro Palmeiras. Uma tremenda vacilada. O Palmeiras durante o jogo. Eu preciso falar isso agora. Então, ok. Não só a questão do Palmeiras ser prejudicado, agora o árbitro, que já ele é muito visto, né? Todo mundo de olho no árbitro, vamos ver. É uma tremenda sacanagem com a arbitragem isso aí. Coloca uma pressão desnessacéia, realmente. Isso mesmo. Não é verdade? Não, e acho que até por isso, até pela falta de capacidade dele também, que a arbitragem brasileira é horrível, mas ele já tinha essa pressão a mais. Se eu marco um pênalti a favor do Palmeiras, vão falar que eu ajudei? Porque, mesmo que você não pense isso inconscientemente. É inconsciente, é verdade. Inclusive, tivemos aí um árbitro aqui mesmo da cidade, que é o Antônio, na verdade, ele foi prejudicado porque ele foi para a escolinha lá, do Luxemburgo, na época do Palmeiras, enfim, houve um rolo aí em relação a isso e prejudicou o árbitro também aqui na cidade. Sim. Então complica estarmos aí com patrocínios conflito iguais. De interesse. Conflitos. Podemos mandar para o ar o VT da Independente? Podemos, do Independente? Se sim, só acompanhando aqui comigo. Pode rodar o VT? Roda o VT então.
Opa, tivemos um probleminha, estamos de volta aqui. A hora que tiver correto lá o VT, vocês nos chamam novamente. Então, vou só reforçar os nossos contatos aqui hoje. Lembrando aí a participação ilustre do nosso amigo Vaguinho. Ele que tá... O pessoal aí de Santa Bárbara quer muito a presença dele, viu, Rogério? A continuidade. A continuidade. O telefone é o 3471-8939, 3471-8939. Temos o nosso e-mail, que é o alvivo@net.com.br. Pode também acompanhar a gente via nosso Facebook do Lente Esportiva. Pode mandar aí as suas perguntas pro Vaguinho, pro Léo, enfim, para todos os meninos aqui também. Certo, Rô? Mais alguma? O Maico não tinha uma pergunta aquela hora que nós cortamos ele? Pode. Tinha uma pergunta do bloco anterior aí. Poxa, muito obrigado. Verdade. Na verdade, não era nenhuma pergunta. Era naquele momento que o Vaguinho falou dos problemas do União, colchões que agora o União adquiriu, problema de alimentação. O ano passado a gente teve um problema absurdo no Rio Branco, que foi o técnico cozinhava, né, para os jogadores. Eu queria... Isso não, sério? É verdade. Não tava sabendo. Falando sério, eu não tava sabendo. Na verdade, ele esquentava, né, o almoço. Não era ele que cozinhava, mas ele cuidava disso, se preocupava com isso. Ele era um paizão, né? O que é um absurdo, né, bonito da parte do técnico, mas é inimaginável um clube numa situação dessa. E eu queria fazer uma constatação. Tá faltando dinheiro na Federação Paulista, será? Porque as federações do Brasil são as que mais ganham dinheiro, né? CBF, Federação Paulista, Federação Carioca. Eu acho que o Vaguinho nem vai querer falar sobre isso, mas eu acho um absurdo, lamentável o descaso que são as federações com o nosso futebol hoje. Tanto do futebol dos clubes, né, mas que tem ainda como se sustentar, mas principalmente com o futebol do interior. Lamentável. Tá certo. Certíssimo. Nossa, sem brincadeira, eu não sabia dessa situação, mas não precisa comentar nada, né? É brincadeira, só isso que dá pra falar. Bom, a gente teve sim esse episódio, foi lamentável, mas acredito que agora, como o Vaguinho disse, aqui pro lado do Rio Branco também aí tem uma nova parceria, a gente espera que estejam mais estruturados, né? Bom, o Miguel da TUSV mandou uma boa noite para todos nós e ele quer agradecer o Vaguinho, viu? Falar para ele que estamos juntos até o fim e que a TUSV vai sim lá para Novo Horizonte apoiar como sempre tem feito. Um abraço para todos nós aqui e que a TUSV também mereceu. Então, um abraço aí para a turma da TUSV. Fiquem com Deus. Obrigada, viu? Eles também, então, sempre dando apoio, viu? Todos os jogos nossos, em nenhum jogo nesse campeonato, Rogério, nós estávamos sós. Eles sempre estavam lá, em todas as cidades que nós fomos jogar, o torcedor representando a tudo estava presente. E queira ou não, que pode ser em menor número, sei lá quanto que seja, mas faz uma diferença para a rapaziada, né, Vaguinho? Faz, e todos se sentem assim, valorizados. Olha, vieram nos ver, nosso futebol tá, e nós devemos algo a eles. Um correr a mais se faz por causa do torcedor. E eu conversei com o Michel Cravo na sexta-feira, e inclusive encontrei o Vaguinho lá no hotel do União Barbarense, eu estava conversando com o Michel. Os torcedores da TUSV podem esperar aí que vai ter um reconhecimento legal para eles. O Michel está com uma ideia aí, não posso adiantar nada, que é um projeto aí guardado pelo Michel, só posso adiantar que a TUSV vai ter o devido reconhecimento. Joga pro ar Não, mas é bom. Isso é bacana, isso é incentivo. Modo incentivo. É incentivo porque não nem precisaria disso. Ele como o Vaguinho legal. disse, eles estão indo em todos os jogos, seja onde for. E eu conversei com o Michel e a gente estava conversando, porque a única frase que eu posso falar aqui que o Michel disse foi a seguinte: como que eu não vou dar moral para uma torcida dessa? Uma torcida vai para Catanduva, quarta-feira à noite, o pessoal tem família, gente, deixa a família para ir para Catanduva, vai para Novo Horizonte segunda-feira à noite. Então assim, vai ter um reconhecimento muito em breve. O Michel tá bolando um negócio bem legal, a TUSV pode esperar que vai ser reconhecidamente Isso é indício do que o Vaguinho fala, de projeto. Tá certo. Exatamente. Porque aquele que está e vê que não vai dar nada e não tem porquê, né? Isso é um bom indício de um bom projeto aí. Isso é legal. O Michel trabalhou com o Brunoro, isso é legal. Brunoro, né? Que era diretor de futebol do Pão de Açúcar, e lá é Sendas, agora é tudo Audax Rio e Audax São Paulo. Tá. E hoje o vice-presidente financeiro é o Fernando Soleiro, ele era o nosso presidente. Tá. E aí vinha o Brunoro como diretor e o Michel, que era o coordenador técnico. Então foram 10 anos dentro de uma empresa trabalhando sobre o que é um crescimento de um clube. E um clube empresa.
E o Michel, no Sendas, onde eu trabalhei, e o próprio Audax, que hoje é Audax, que era o Pão de Açúcar aqui, saíram de uma Série B e em poucos anos já estão na A estruturados. E o Michel trabalhou e sabe o que é uma estruturação de uma equipe, de um clube. É isso que ele está tentando junto com a Carmen Souza no União Barbarense. Muito bem. Então, falando ainda da TUSV, a galera tá em peso assistindo a gente. Um beijo aí. Bacana, um abraço, obrigada. pessoal aí. E aí é o Renato Zelão. Ele mandou uma boa noite para todos nós do programa. Diz que nosso programa é um belo programa, viu? E ele diz o seguinte, que eles estão todos lá na casa do Maicon Macari, e ele quer muito parabenizar o Vaguinho e dizer que eles estarão sempre juntos com você, apoiando até o fim do campeonato, viu? E a TUSV apoia a União Barbarense, e não importa a situação que esteja. Então, obrigada a todos lá. Então, obrigada também por estarem participando com a gente. E é isso, né, Rô? Mais um reforço aí do que a gente está comentando aqui agora. Vê de encontro que a gente está enxergando, né? Então, não é a grande maioria dá crédito para quem tá no comando. Então, isso é muito bom e até motivador. Ô, Márcio, você que também acompanha, acaba fazendo aí as externas dos nossos jogos aqui pelo canal Net Cidade, também queria saber aí da sua opinião, porque você acaba vendo aí todas as torcidas. Acha que a TUSV, em relação aí às cidades vizinhas, é a que leva aí a moral mesmo pro time? Você Olha, Ju, é difícil, a gente vê, a gente acompanha bastante tanto União, Rio Branco, Inter, Independente. Hoje eu destacaria, além, lógico, da TUSV, que faz a festa lá, a do Independente, a Guerreiras da Nação Galista, que eu estive no último sábado em Rio Claro. A torcida compareceu em peso em Rio Claro para acompanhar o Independente. Claro que a fase ajuda, o Independente brigando. Mas destacaria assim, tanto essa torcida da nossa região que está de parabéns, tanto a Malucos, quanto a TUSV, quanto a Guerreiras da Nação Galista, a Interror. Acho que elas fazem um trabalho bacana. Claro que a fase ajuda, igual como eu disse. Se o time não está bem, a torcida organizada geralmente ela comparece para empurrar, ela sempre acredita no clube. Então eu poderia falar que estão de parabéns. A TUSV, sem dúvida, né, a gente vê e acompanha os jogos, 1.500 torcedores nos jogos do União Barbarense, está um número bem bacana. Tá. O Vaguinho é um grande responsável por isso. Né? A fase que o União Barbarense vem vivendo nessa competição, um time que no começo se dizia que não teria time até para brigar pelo acesso, o Vaguinho chegou e mudou essa situação. Então tá de parabéns tanto o Vaguinho, a União Barbarense e a torcida da TUSV, que sempre empurra o time e faz um bom papel dentro da paz, porque o importante é isso, é você não ir para o estádio para prejudicar o time, mas sim para ajudar, e a TUSV está fazendo isso muito bem. É isso mesmo, isso é muito importante. E só para finalizar de vez o assunto de torcida, especificamente da TUSV, porque a gente está recebendo o Vaguinho hoje, em duas oportunidades, e a organização que a gente está falando aqui fora de campo começa com a torcida também. Em 2 jogos em Antônio Guimarães, teve um engraçadinho que estava lá no meio da TUSV, nem sei se é da TUSV, mas estava lá no meio, jogou copo no bandeirinha, cuspiu no bandeirinha. O próprio pessoal da TUSV fez questão de retirar o cidadão, levar lá para a polícia e falar, sai daqui. Porque eles não querem confusão, eles não querem que o estádio seja interditado. Antigamente não se via isso. Exatamente. Antigamente gente até da própria TUSV fazia isso. Hoje em dia não, hoje eles têm essa consciência e estão também ajudando aí a localizar. Vamos para um rápido intervalo e na volta tenho mais participações. O Rodrigo e a Juliana lá estão desesperados para a gente ler as participações deles, mas rápido intervalo, na volta temos mais. Muito bem, de volta aqui com o nosso Lente Esportiva, ao vivo nessa segunda-feira, 13 de abril. Quero convidar você que está em casa a participar conosco aqui hoje. O nosso telefone de hoje é o 3471-8939. 3471-8939. Temos o nosso e-mail, que é o alvivo@net.com.br. Pode twittar com a gente no @Lente Esportiva e também acompanhar a gente aí via a nossa página do Facebook do Lente. E hoje temos a participação aqui do Vaguinho Dias, ele que é amigo aqui nosso do Lente, tá super mandando bem aqui hoje no programa. Inclusive galera aí de Santa Bárbara toda querendo que ele fique, permaneça com os projetos aqui para o clube. Isso é muito bacana, né, Rogério? O reconhecimento. Então a gente fica muito feliz aí que esteja, apesar de ter aí uma derrota que foi cruel, assim vamos dizer, para o time que estava indo tão bem aí nessas outras 8 rodadas anterior a essa que aconteceu,
mas o Vaguinho tem o seu crédito lá no União. Quero mandar um beijo aí para o Rodrigo e para a Juliana Correia Leite, que eles querem parabenizar o Vaguinho, pois mesmo com um time limitado, com tudo que aconteceu, você ainda conseguiu aí a briga, ainda está brigando pelo acesso, mas permanece, e isso também já alivia um pouco o torcedor do União. E ele ficou muito sem entender aí o que aconteceu do jogo da Matonense, e ele disse que não tem, se teria como explicar. O Vaguinho já comentou aqui, né, Rodrigo, algumas das situações que rolou, e a gente também vai mandar para o ar daqui a pouco o VT, e aí a gente vai poder discutir melhor ainda esse jogo. Mas obrigada aí pela sua participação. Ele mandou um abraço para todos nós e ele diz o seguinte, Rogério, nosso programa deveria ser diário. Fica a dica. Então, um beijo, obrigado, um abraço. A Ju aí, que é a minha xará, a esposa dele aí. Bom, agora sim o VT está no ponto, certo, Furlanete? Então podemos chamar aí o VT do Independente e Batatais. O Independente vence aí por 3-0. Amigos do canal Net Cidade, aqui no Pradão, o Independente bateu o Batatais por 3-0, até com certa facilidade, e vê a Série A1 cada vez mais perto. Matheus Ribeiro, falta pouco, já o Galo tá lá no Paulistão. Sim, falta pouco, uma vitória maiúscula para pegar confiança, 3-0 contra um Batatais fragilizado, que possivelmente caia para a terceira divisão. E é assim, o Galo jogou muito bem, fez o seu papel, o dever de casa, mais um passo rumo à tão sonhada primeira divisão. Torcedor galista, os melhores momentos e as entrevistas você confere agora. Bola rolando aqui no Pradão, começa Independente Batatais pela 15ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2, você acompanha no canal Net Cidade. Andrezinho, de primeira, coloca lá na direita pro Romarinho. Outro cruzamento, bola perigosa! Subiu, é tiro de meta pro Batatais. Desce em velocidade o Independente. Recebeu o Jonathan. Passou pelo primeiro, bateu pro gol! Gol do Independente! Jonathan, número 9, com 27 minutos deste primeiro tempo. Boa jogada, ele começou a jogada no campo de defesa, passou em velocidade para receber, passou pelo marcador e bateu firme de pé direito para vencer o goleiro China. Jonathan, número 9. Olha o Jonathan, boa chegada, Xandão, cruzamento rasteiro, a bola passa por todo mundo, é tiro de meta. Apita o árbitro, começa o segundo tempo, bola rolando para Independente Batatais. Você vem mais uma vez com a gente no canal Net Cidade. Posição legal do Luciano Gigante. André Marques vem na marcação. Gigante, puxou para o meio, bateu para o gol, longe. Olha a chance do contra-ataque para a equipe do Batatais. Tenta voltar a tempo a zaga do Independente. Olha a batida, defesa do Matheus. E que defesa esquisita, mas o que vale é que ele não deixou entrar. Quem recebe agora é o André Marques. A torcida gritou ladrão, ele faz o passe. Independente tabela pro Jonathan, vai arriscar o Jonathan no travessão. A sobra, olha o gol do Galo! Gol! Do Independente! Romarinho, número 15, amplia a vantagem no Pradão. Jonathan viu muito bem o goleiro adiantado, tocou por cima, a bola caprichosamente tocou no travessão, mas voltou também caprichosamente na cabeça do Romarinho. Como o goleiro estava caído, ficou fácil. Ele apenas tocou para o fundo do gol do Batatais. Boa visão de jogo, Andrezinho chegou cruzando. Olha o terceiro gol! Gol! Do Independente! Jonathan mais uma vez! É o terceiro do Galo, o segundo dele.
Com 28 minutos do segundo tempo, o Galo praticamente resolve a parada. Faz o terceiro gol para alegria da torcida. Jonathan, número 9. É uma bela triangulação no ataque. Agora o Independente faz 3-0, agora ficou mais tranquilo. Aparentemente já pode beijar a viúva e fechar o caixão do Batatais. Ergue o braço, o árbitro Júnior César Lossávaro. Fim de jogo no Pradão, Independente 3. 2 vezes Jonathan, 1 vez Romarinho. 0 pro Batatais. Canal Net Cidade, o canal da gente. Nós temos 3 jogos fora. Seria Matonense, o Velo primeiro, o Matão e o Oeste por último. Desses 3 eu tenho que ganhar um e ganhar o jogo em casa. Então nós vamos buscar de qualquer forma contra o Velo, tentar buscar esses 3 pontos para selarmos, de repente, se tudo der certo, oxalá abençoe a gente aí, que a gente consiga em Matão, de repente, a nossa tão sonhada classificação para a Série 1. Olha, Rogério, ele gosta de um rosa. Isso que eu fui perceber agora porque eu falei pro Mar, mas ele tá de rosa de novo. Eu falei, ele só usa essa coisa de camisa, né? Superstição, né? Vaguinho, o que você acha desse modelinho do rosa, Vaguinho, no jogo? O Gaia gosta com ele. Nada contra, né, Vaguinho? Nada contra. Se também te Contra o União ele tava de rosa? Ah, mas não. Isso que me chamou a atenção, porque eu fiquei conversando, falei, bom, ele gosta... Tá dando sorte pra ele, meu time também. Está dando sorte pra ele. Bom, o que você achou? Vai de rosa. Vai de rosa que sobe, depois Vaguinho. A gente passa pro Bruno, que também acompanhou. Tá dando certo. Mas manda a bola aí, os meninos primeiro. Não, Tá ganhando. O Independente fez um bom jogo, né, em casa, diante do torcedor contra o Batatais. Foi um jogo até certo ponto tranquilo, né, pro Independente. 3-0, um domínio da partida. O Batatais pouco assustou, né, o goleiro Matheus naquela ocasião, né, o Bonan não jogou, né, Léo? O Léo estava fazendo jogo. E saiu bem melhor do que esperava até, né, porque 3-0, o Independente buscava apenas uma vitória, tipo, por qualquer resultado. 3-0, um jogo tranquilo, que deu essa motivação e a moral para encarar o Velo em Rio Claro, que lá daqui a pouquinho também vai ter o VT do jogo do Velo, lá contra o Velo. Um bom jogo, sem maiores problemas para o Independente, que caminha firme aí para a Série 1. Mais algum comentário sobre o jogo? O time do Batatais é fraco, a vitória já era esperada, né? Jogando em casa, o apoio do torcedor. Como o Coelhão disse, sem maiores dificuldades. A dificuldade... Mas a questão é que não pode se vacilar, né? O grande segredo acho que o Independente entrar a série no sufoco. Ô, Rogério, a dificuldade do Independente foi até achar o primeiro gol, até conseguir o primeiro gol. Porque é aquela questão, né? Batatais foi fechadinho. O empate pra eles lá tava bom, tal. Apesar que eles também criaram algumas chances antes do Independente abrir o placar. O goleiro Matheus, a torcida até já tava... A torcida do Independente já tava perdendo a paciência ali com o time, que o time tava meio relaxado no início do jogo, achou que poderia fazer o gol a qualquer momento, e não foi bem assim, não. A torcida já tava pegando no pé. Mas foi uma vitória esperada, fez o dever de casa. O Independente só não consegue o acesso se perder para ele mesmo, porque já subiu. Depois das últimas rodadas, realmente tá bem avançado aí. Que temos um amigo aqui acompanhando o Lente, o Leandro Martins, obrigado. Ele que a gente acabou falando sobre o Cotia, então ele disse que a federação já anunciou sim, o Cotia foi excluído do Campeonato Paulista da Série A3. Obrigado. A notícia foi divulgada agora aí no site da federação, depois eu também já acabo confirmando, mas ele disse que o clube vai recorrer no TJD. Mas será muito difícil de reverter a situação. Muitas equipes foram prejudicadas, que é o que a gente já havia comentado, inclusive a Inter não joga contra o Cotia. E agora como é que fica na torcida e secará seus adversários. Então, mas quer dizer, não vai ter jogo, não vai ter como os pontos ir para a Inter. Sério risco de não classificar, né? Outro time da região prejudicado é o Primavera de Indaiatuba, que agora precisará vencer fora o Grêmio Osasco, e o Cotia eliminado, porque como ele foi eliminado, eles retiraram os pontos desses clubes. E aí ele disse que o nosso programa é muito bom. Ele é o Leandro de Hortolândia. Ô, Leandro, um abraço. Obrigada, viu, Leandro? Mas aí nessa última rodada do campeonato,
times eu sei que mexeu em vários, penalizados por daqui isso. Daqui a pouco acessar aqui a página. Eu acho que nem o Vaguinho concorda com uma dessas, né, Vaguinho? Complicado. Não dá pra entender. Como é que fica a Inter numa dessas? Entendeu? Então, no mínimo, teria que ser WO, então, 3-0, 3 pontos pra Inter, né? Classificado. É muito difícil para a federação pensar, é muito complicado para eles. Porque a Inter não joga, não ganha os 3 pontos de direito, e aí os adversários lá de baixo vencem e a Inter tá fora? Ele seguiu o estatuto. Tá bem escrito no estatuto. A primeira... 2 WOs, o segundo WO é exclusão da exclusão, está escrito, está muito claro. Então agora vamos ver o desdobramento de tudo isso amanhã. A questão é prejudicar os outros times. Os clubes são prejudicados, né? Tanto os que já jogaram contra a Inter e vão perder os pontos. Cotia, vão perder os pontos. E a Inter, que precisava dessa vitória para garantir o acesso, se os pontos não vieram, vai ficar complicado. Tem que torcer para os outros. Tá errado, muito errado. Vai repercutir ainda essa semana aí. Dá muita coisa. Ô, Leandro, obrigado pelas informações aí. Valeu. Por essas e outras que eu sou amante do futebol brasileiro, mas um profundo revoltado com aqueles que o organizam. É terrível a situação. O 7-1 tá aí para isso, né? Por essas e outras que nós tomamos um baile. No mundo de hoje, onde você pode assistir tudo, né? O futebol inglês está lá, o futebol... Você vê a organização lá fora e vê as coisas que acontecem aqui, dá vergonha, eu fico torcendo. Não conta isso lá fora não para ninguém, por favor, que uma situação dessa aconteceu. Lamentável. Quem me conhece sabe, eu sou revoltado com aqueles que organizam o nosso futebol. Essa história do WO já cabe um rebaixamento pro time, ele vai até o fim, mas você está rebaixado. É verdade. Exatamente. Pode só isso. Também. É uma boa. Bom, gente, só mandar um beijo para Sheila Nazato, ela que é esposa do Miguel da TUSB. Os dois, Rogério, fazem aniversário amanhã. Então, um beijo, nossos parabéns aí para eles, viu? E ela mandou um recado aí pro Vaguinho. Ela ainda acredita no acesso. E aí ela parabeniza aí você pelo excelente trabalho que tem feito à frente do clube. E mandou um beijo também pro pessoal da TUSB, viu? Obrigada, viu, querida, por participar também aí conosco. A família em peso lá. Daqui a pouco o Miguelzinho também tá dando notícias para nós. Fernando Campanari, ele que também é nosso amigo aqui, sempre participando conosco. Já de cara também manda os parabéns aí pro Vaguinho. Ele disse que mudou totalmente a cara do União com a sua presença, viu? E ele espera que você continue nesse clube, sim. E ele quer saber o que você acha do patrocínio que vai ter apenas para o jogo de amanhã, sendo que ninguém quis ajudar antes de passar na TV. O que o Vaguinho tem a dizer sobre o patrocínio? Na verdade, você só quer reforçar para que venha para os próximos jogos, né, Perfeito. Vaguinho? Eu acho importantíssimo ter a televisão, e muitos do que vão patrocinar, eles precisam ter o retorno também. A televisão é o retorno. Então, que seja agora, mas que eu acho que outros poderiam vir. Não precisa ser a quantia, talvez, enorme, que uma TV tenha visibilidade, mas que seja contínuo. Eu acho que mais empresas aqui da nossa região poderiam ajudar os clubes. Eu acho que isso é o mais importante. Tá certo. E Vaguinho, a TUSB acredita em você e no União. Estamos juntos até o final, viu? E pode acreditar, nós vamos em busca das 3 vitórias. Tá certo. Temos uma participação do Márcio Teodoro. Márcio, obrigada aí, mas eu vou segurar um pouquinho, a gente manda essa pro final. O Carioca de Santa Bárbara do Oeste, Léo, mandou aí uma pergunta para você. Um beijo, obrigada, viu, Carioca? Ele falou o seguinte: nos últimos programas, o Léo havia dito aí que a Catanduvense e o Matonense teria uma fragilidade muito grande nos jogos. Depois de sábado, o que você tem a falar sobre isso, Leonardo? Mas a pergunta é pertinente. Lógico. Tá certo. Sobre a Catanduvense, acho que todo mundo aqui concorda comigo que um time que está lutando para subir é obrigação vencer. E contra a Matonense eu pensava, né, da mesma maneira. Eu estava até conversando com o Vaguinho no caminho aqui para o estúdio, antes do programa começar, a gente estava conversando. E eu disse pro Vaguinho que eu não tinha acompanhado nenhum jogo da Matonense, inclusive não sabia quem eram os jogadores da Matonense, do elenco da Matonense. E quando eu vi os jogadores lá na escalação, até eu fiz o jogo pela net no sábado, jogadores rodados, Jonathan Zobina, Diego Pituca, o Regis Pitbull, são jogadores que não são acabados pro futebol. O André Cunha, que jogou uma partidaça sábado, é bom que se diga, lá em Santa Bárbara, jogou muito bem. Então, a Matonense é uma equipe fraca nos resultados.
Você pegar o elenco da Matonense, não era para estar na posição que está. Não era para estar brigando pelo acesso também, pelo amor de Deus. Mas era para estar um pouco longe da zona do rebaixamento. E resolveram jogar bem justo contra o Vaguinho. Mas pela campanha do time... coisa, né, Vaguinho? Pela campanha do time, eu acho que o Vaguinho Esse é outro dia, né, Vaguinho? Viu, Rogério? Mas pela campanha, pela pontuação da Matonense e por jogar em casa, era obrigação do União vencer também. Sim, claro. Então, Catano vence Matonense, não é porque perdeu para Matonense que eu vou mudar minha opinião. Era obrigação vencer, o Vaguinho sabe disso. Chama o jogo. Antes da gente ir pro intervalo, só mandar um beijo aí pro Paulo Tamarino. Ele diz que independente do que aconteça, o Vaguinho tem que ficar no União, pois ele acrescentou muito aí ao clube. Então, um abraço para todos nós aqui do programa. Nós vamos para um rápido intervalo, Rô. Na volta temos VTs e muito mais futebol aqui para você. Muito bem, de volta aí, Rogério, com o nosso Linha Esportiva. Rô, por que você tá tão longe de mim? Acabou me acomodando aqui, ó. Pronto, tamo juntinho de novo. Muito bem. De volta aqui com o nosso Lente, a participação hoje do Vaguinho Dias, o nosso amigo aqui do Lente. Nosso telefone de contato, 3471-8939. 3471-8939. Temos aí o nosso e-mail, que é o alvivo@net.com.br, e a nossa página do Facebook, para você poder mandar aí as suas participações. Vou chamar rapidamente aí o VT do Velo Clube Independente, para que a gente possa também, na sequência, rodar o VT do União Barbarense com a Matonense, que é um jogo que foi aí bem Muito bem, amigos polêmico. do canal Net Cidade. Aqui no Benitão, em Rio Claro, a equipe do Independente conseguiu uma vitória importante diante do Velo Clube e agora deu mais um passo rumo ao acesso à Série A1. E você vai conferir agora os melhores momentos dessa partida. Olha a chance do Velo, já saiu o Judson na cara do gol e a defesa do Marcelo Bonan. Velocidade do Leleco. Vai para a linha de fundo, o cruzamento nas mãos do Marcelo Bonan. Bola para o Leleco, fez o giro, prendeu, o Judson passou, sobrou, voltou no Leleco, pé direito, a bola passa muito perto, mas vai por cima do gol. Andrezinho, Lucas Xavier, trouxe pro pé direito, a batida, a bola passa à direita do goleiro Rafael Pim. Judson, perna esquerda, o cruzamento, Marcelo Bonan cai e tranquiliza a sua defesa. Thiago Silva encontra o André. Romarinho, o alemão passou. Lançamento pro alemão, invadiu, olha a chance do Independente, afasta a defesa. Olha a boa bola pro Misael, desce o Velo Clube, bom drible, bateu de perna direita, o rebote sobrou, a bola bate em cima da linha, não entra. Olha a descida do Velo Clube, tentou o cruzamento, a bola passou por todo mundo. Bola para dentro da área, subiu o Thiago Bernardo, ajeitou Judson, toque, Marcelo Bonan. A bola vai sobrar ainda, o Xandão afastou. Não totalmente, Neander fica com o rebote. Bateu direto, desvio! Mas o árbitro marcou impedimento no lance. Olha a descida, chegou o toque por cima, a bola vai passando, afasta Alisson. Partiu o Independente. Arriscou de fora a batida, defesa do Rafael Pim. Ainda vai tentando a jogada com o Teco. Teco fez o giro, buscou o Neander de cabeça, ajeitou. Olha a chance do Velo, defendeu, a bola vai sobrando, afasta a zaga. Partiu o Judson no levantamento, a bola passou. Subiu o toque do Dogão, Andrezinho. Cruzamento, a bola passou, Bernardi de cabeça, a bola passa à direita. Partiu, desceu o zagueirão, continua de lateral. Arrumou pro Andrezinho. O Thiago Silva perdeu o lance do chute, chutou em cima da marcação, Andrezinho. Lucas Xavier, Andrezinho, a chance do Galo! Gol! Do Independente! Andrezinho, camisa 6. Após tabela com o Lucas Xavier, ele entrou e bateu sem chances para o Rafael Pim. Aos 48, a equipe do Independente faz 1-0.
Muito bem, amigos. Conversa agora aqui com o Andrezinho, autor do gol da vitória do Independente sobre o Velo Clube. A emoção dessa vitória e de um passo mais que importante rumo ao grande objetivo que é o acesso. Acho que a emoção não podia ser maior. Acho que o que esse grupo tá vivendo nesse campeonato, acho que tá todo mundo de parabéns. Hoje foi uma prova da força da nossa equipe, então acho que um jogo difícil fora de casa, a gente marcou ali e no finalzinho, graças a Deus, ali a gente foi gratificado com esse gol, um gol importante, uma vitória importantíssima. A derrota em casa hoje no último minuto, a equipe está brigando aí para fugir do rebaixamento. Quanto ponto isso afeta a equipe do Velo Clube? Eu acho que é difícil, né? A gente vem postando muito bem, trabalhando, não só esse jogo como o Santo André lá. A gente foi muito bem, teve chance de vencer. Contra o Mirassol a gente teve chance de vencer. Hoje tivemos novamente chance de vencer e bola não entra, não sei o que está acontecendo, mas parece que uma coisa não deixa a bola entrar. E Independente teve qualidade para a bola que sobrou no final do jogo fazer o gol, merecido. Eu acho que vale a capacidade, teve uma chance e fez. Mostra o trabalho do Independente que está sendo bem feito. É uma pena, a gente conversa agora, é só lamentar, se ver os lances vai só lamentar, mas não adianta, agora já foi. Márcio, e aí, comente rapidamente esse jogo para nós. O Velo foi bem superior ao Independente, né? O Independente aproveitou a grande chance. No final do jogo eu conversei com o Ricardinho, jogador do Velo Clube, e eles estavam completamente abatidos no vestiário após a derrota, porque foi um dia em que a bola não entrou, infelizmente, para o Velo Clube. E a situação complicou e agora a briga é violenta para não ser rebaixado. Resultado do trabalho de 20 dias de preparação do Velo Clube. Independente, um passo importante como um acesso. Agora vai ter que encarar a Matonense fora de casa, complicado para o Independente, que segue firme aí em busca do acesso. Tá certo. Bom, vamos então para o jogo aí do União e Matonense, onde a Matonense vence aí por 3-0. Amigos do canal Net Cidade, foi um sábado para se esquecer. Sem dúvida, o torcedor unionista está pensando dessa maneira depois do que viu no estádio Antônio Guimarães na partida entre União e Matonense. A equipe barbarense praticamente não criou e foi muito inferior ao adversário durante todo o tempo. O adversário que, por sinal, luta para não cair para a Série 3 do futebol paulista. 3-0 foi o placar. E pensando em acesso, a situação fica muito complicada para o Leão da 13. O que aconteceu em Antônio Guimarães e as entrevistas pós-jogo você confere agora no Lente Esportiva. Rola a bola em Antônio Guimarães, está valendo, União Barbarense e Matonense. Gustavo na cobrança. Levantou, bola perigosa, nas mãos do goleiro Washington. Encontrou o Diego Luiz, vai bater pro gol de perna esquerda, a bola passa muito perto, é tiro de meta para Matonense. Ele contra o Felipe Matheus, o André Cunha chegou primeiro, bateu pro gol, defesaça do Walter. A sobra voltou pro Jean Carlos. Jean Carlos puxa para a perna direita, procura a melhor opção, volta atrás, o passe, batida pro gol, passa perto da trave esquerda do Walter, é tiro de meta. 25 minutos do primeiro tempo, 0-0. Gustavo, cobrança feita, Vinícius não desviou nela. Melinho, olha o passe na frente pro Maranhão, defendeu o goleiro na sobra, falta. Olha a descida de novo da equipe da Matonense, cruzamento perigoso, desvio. Gol da Matonense! Jean Carlos, número 11, abre o placar em Antônio Guimarães. Jogada perigosa, passou bem, olha a Matonense chegando de novo com perigo, Jean Carlos! Gol da Matonense! Jean Carlos de novo! Cruzamento de Melinho. Bola desviada, perigosa, falta. Olha o desvio. Melinho. Boa finta do Melinho. Bom passe do Melinho. Vai sair o primeiro gol do União. Defesaça do Washington não entra.
A bola passou pro Wellington, boa finta, bateu de perna esquerda na rede, pelo lado de fora. E o Walter tá fora do gol. Olha só o Jonatas, o Walter tá fora do gol. Contra-ataque da Matonense para matar o jogo, 3 contra 1. Olha a equipe de Matão. Gol da Matonense! Para fechar a conta em Antônio Guimarães. O goleiro Walter foi fazer a cobrança da falta. Não tinha ninguém do União Barbarense no rebote. Quando apita, Antônio Rogério Batista do Prado. 3 para a Matonense, 0 para a União Barbarense. Canal Net Cidade, o canal da gente. Nós todos estamos tristes. Ali o vestiário parecia um funeral. Ninguém querendo falar com ninguém. Você acaba, de repente, só permanecendo ali naquele tempo para dar uma força. Mas na representação, na terça, como nós vamos jogar só na outra segunda-feira, nós temos uma semana aí para trabalhar, porque matematicamente existe a possibilidade. Ficou muito difícil. Vocês aqui têm dado entrevista que nós tínhamos que ganhar em casa. E nos 2 últimos jogos em casa nós perdemos, que é o Água Santa e a Matonense. Então, dificuldades muito grandes para um acesso, mas matematicamente existe. E independente de matematicamente, de acesso, honrar a camisa até o fim, ser profissional, fazer bonito. Nós temos nossa carreira, nós precisamos estar sempre bem e somos atletas profissionais e homens profissionais da bola. Foi isso que eu disse a eles, que eles têm que a todo instante agora, é o nome de cada um que está em jogo. Perder em casa da maneira que nós perdemos é horrível e agora você tem que recuperar isso fazendo as 3 vitórias, porque temos que deixar uma impressão boa, com acesso ou não, a impressão tem que ser boa. Uma derrota que não esperávamos, ainda mais por ser dentro de casa, onde tínhamos por obrigação fazer o dever de casa. Não foi feito. Infelizmente, um dia infeliz, um dia para se esquecer, onde a equipe não se comportou bem dentro do campo e pagamos pelo dia ruim. Mas ainda estamos de pé. Somos uma equipe que não gosta de perder nenhum recreativo, imagine jogos. Então estamos todos tristes, mas conscientes que temos mais 3 jogos pela frente e honrar a camisa do União que nos serve. Vaguinho, seu complemento no comentário e qual vai ser o teor assim, da sua conversa com os jogadores na reapresentação amanhã? A minha entrevista foi o que eu disse no vestiário para todos no momento da reza. Nós somos profissionais, somos homens, temos que honrar a camisa do União, a campanha está bonita e não podemos deixar essa impressão do que foi. A equipe toda não jogou bem. Quando 2, 3 atletas não jogam bem, os outros se comportam, porque coletivamente acaba se fazendo e o time se acerta. Quando iniciou, nós iniciamos bem e tivemos chances. O Léo fez um comentário aqui antes do jogo do Independente contra o Batatais, que a torcida começou a pegar no pé, que o Batatais foi melhor que o Independente não estava jogando bem, depois fez um gol, depois fez o resultado de 3-0. E merecia ter ganho de uma equipe que estava lá embaixo. Serve para nós como Matonense. Começamos melhor, tivemos melhores oportunidades, o time foi aguerrido, sobrou a oportunidade nos pés do Maranhão, ele não o fez, e tomamos um gol que agora que eu vi que bateu no Renan e tirou do Walter, não tinha entendido como que foi. E após tomar esse gol, a equipe se assentou, mas não bem. Só que estava 1-0 e já estava na minha cabeça o que eu tinha que fazer. E aí você está jogando e toma aos 46 minutos do primeiro tempo o segundo gol e desce para o vestiário. Você imagina o que é psicologicamente para todos nós e para os atletas tomar o gol e descer para o vestiário. Perdendo de 2-0 para uma equipe que fazia 11 jogos que não vencia, uma equipe teoricamente mais fraca que a nossa, e você tem que consertar com a cabeça de todos e jogar neles não é uma responsabilidade nem pressão, mas eles entenderem da responsabilidade de entrar e fazer o gol logo, porque senão ia se complicar como complicou. Fiz 2 substituições, se tivesse 4, faria as 4, era aquele momento para dar um movimento na equipe, e quando iniciou bem. Nós tivemos umas 3 oportunidades, Rogério, de gols. 2 delas eles tiraram de dentro, faltou uma no VT, e o Jefinho estava sozinho na entrada da área, que ele bateu tirando do goleiro, ninguém foi. E ela passou. Naquele instante, se tivéssemos feito o gol, o seu Léo aqui, que está do meu lado, ia comentar no final que daí sim que houve brilho, fez os gols, aí ganhar da Matonense.
Mas como nós não o fizemos, acabamos levando um castigo maior com o terceiro gol no último, aos 48. Então virou-se uma goleada de 3-0. Então não se representou toda a partida. E por tudo isso ainda, eu disse a eles, o Fefo entendeu bem, foi a pior partida nossa, nós jogamos mal. E se você me perguntar, o que você faria de diferente se jogasse de novo com a Matonense? Nada. Tudo foi feito igual nós fizemos com todas as outras partidas. As preleções, a alimentação, a maneira do descanso. Nós chegamos 4 horas da manhã de Catanduva, de quarta para quinta. Nós descansamos na quinta, fazendo o regenerativo. Tivemos pouquíssimo treino, só foi tático, na sexta pela manhã e fomos para o hotel descansar. Nós sabíamos, e eu dei uma entrevista para todos, e isso está escrito no órgão de imprensa, no jornal, do cansaço que nós estávamos e da minha preocupação. Isso está escrito na sexta-feira. Da preocupação que eu estava com essa partida, pelo cansaço que estávamos. Mas por tudo que havia feito, pela conversa e a preleção, eu achei que nós íamos ter revigorado, mas não conseguimos. A equipe num todo não se acertou. A bola não parava na frente, o meio de campo errando passes, e lá nós nunca tínhamos tomado gol como nós tomamos agora. Foi fragilizado. Então foi um todo, por isso que o resultado de 3-0 em casa. Na hora que terminou, todos nós sentimos. O Melinho chorou copiosamente, eu nunca tinha visto isso por parte dele. O sentimento de todos foi horrível, por isso que eu disse que parecia um funeral. Nós não esperávamos essa situação dentro de casa, porque todos nós estávamos enxergando o acesso muito próximo. Ainda existe possibilidade, mas ficou mais difícil. Então, por toda essa situação, foi o sentimento nosso, a cobrança nossa. O que eu vou falar para eles agora foi a tua pergunta. Nós temos 3 jogos, temos a camisa do União, somos contratados, profissionais e temos que jogar. E além de tudo isso, houve um acidente de percurso. Nós temos agora a oportunidade contra o Novo Horizontino que está na nossa frente, de nós vencermos. Em vencendo as outras 2 oportunidades, que é o Paulista em casa e o último jogo com o Mirassol, pode ser a nossa decisão. Então, enquanto há toda essa possibilidade matemática, nós vamos buscar. E nós estamos mordidos, chateados, tristes, vergonha. Estou com vergonha do que nós fizemos no sábado. Mas uma coisa o torcedor pode entender e ouvir da minha boca. Nós não menosprezamos o adversário, não entramos com salto alto, não fizemos nada ao contrário do que nós fazíamos. Nós perdemos o jogo porque fomos mal. Muito bem. Leonardo, quer comentar? Rapidinho, né, Gil? Estamos tempo apertado aí. Bem rápido e aproveitando também respondendo a pergunta, né, que você havia dito aqui, Matonense. Eu achei assustador porque foi o pior jogo do União, sem dúvida. E aí a gente pega, mas o antecessor do Vaguinho foi demitido, mas nenhum jogo tinha sido tão ruim como foi esse contra a Matonense e o Vaguinho tem ciência disso. A equipe como um todo, como ele disse, foi muito mal. Jogadores que poderiam desequilibrar muito abaixo do esperado. O Gustavo jogou uma partida muito ruim mesmo. Fazia um bom tempo, desde quando eu acompanho o Gustavo no União Barbarense. Acho que foi a pior partida dele, mas não só dele, né? Não dava aqui para citar um só. O time inteiro foi muito mal, realmente. E o União Barbarense, como o Vaguinho disse, o sentimento de todos lá é de vergonha. Rapidinho, só para terminar. O futebol não trabalha com probabilidade. O acesso não é impossível, é improvável. E dos 3 jogos que tinha em casa, dos 3 últimos jogos, 2 em casa, tinha que ter feito os 9 pontos. Fez só 3. Tá certo. Programa super apertado, mas a gente vai tentar ainda mandar pro ar agora. O VT da Água Santa contra o Rio Branco. Água Santa vence aí por 2-1. Francisco Alex, Jonas trouxe pro meio, levou, bateu, pegou mal na bola, cruzou, subiu a zaga, a bola pingou, dali bateu pra fora, bateu o Thiago, quase, tirou, tocou pro João Paulo foi, cruzou do outro lado, Macanak dominou, passou, opa, chegou o Macanak, cruzou! Gol do Água Santa! Macanak, uma jogada individual, partiu para cima do lateral. Quando o goleiro achou que ele ia cruzar, ele bateu, a bola foi para dentro do gol, morreu no fundo da rede. E agora, 1-0 Água Santa.
Na área, saiu! Grande defesa do goleiro Maurício. Subiu Batista, Guina. Veio pra briga. Subiu de novo, escapou ali. Thiago vai bater, bateu Maurício! Que defesa, quase escapou, mas segurou o Maurício na marca. Lançou. Fernando. Chegou à frente. Lançou Fernando. Chegou ali Thiago. Salvou. Fernando de novo. Devolveu, deixou passar, bateu. Gol! Gol! É! Do Rio Branco. Norton que entrou agora na marca de 3 minutos. Faz o gol de empate aqui no Inamar. Norton, camisa número 17. Escapou. Saiu de novo. Fernando tocou. Saiu Ramos, na frente do goleiro Maurício. Virou o jogo Serginho. Deixou Macanak. Tá no lance. Macanak fintou pra trás. Rafael Tavares e Augusto lá na área. Jogou. Subiu a defesa, sobrou. Deu pênalti. Pênalti. Pênalti, a bola na mão do jogador Wendel. Eu achei que não foi intencional, mas ele deu pênalti. Tá dado. Mas não foi intencional. Vai pra bola. Agora vai cair. Bateu, gol! Gol do Água Santa! Gol! Júnior Madureira! Bateu meia altura, quase o goleiro pegou, mas se salva aí o Água Santa. Vai pra área, subiu. Jogou essa bola, subiu. Ficou Cícero! Quase o Cícero entra e faz o gol. Seria o terceiro gol do Água Santa. Norton lançou essa bola. Ficou, virou, bateu o Thiago nas mãos do Maurício. Tirou. João Henrique. Devolveu, final de jogo. Termina aqui no Inamar. Água Santa 2. Rio Branco da Americana 1. Final de jogo. E o Água Santa vai brigando pela sua vaga no G4 e pelo acesso. Muito bem, agradecer aí a equipe do ABC que fez a cobertura aí desse jogo para nós. Só para encaixar, né? Nós temos também o Silvio Luiz, né? Legal. Nossa, Rogério do céu. Quer comentar? Foi um minuto. O jogo esperado, né? O Água Santa tá lá brigando lá em cima, o Rio Branco já não vem aí na sua melhor fase, né? Uma derrota que já não tem tanto um peso assim, né? O Rio Branco precisa ainda vencer para espantar qualquer rebaixamento, mas uma derrota lá em Diadema foi esperada, né? Mesmo o Rio Branco não jogou mal, jogou bem. Tá certo. Bom, mandar um beijo aí pro Valdir Lopes de Azevedo. Ele que disse que o nosso câmera, André de Azevedo, joga um bolão, hein? Diz que ele é um ótimo jogador de futebol. Tá contratado. A gente vai organizar aqui uma partida de futebol do pessoal da galera do Lente. Rogério Domingues é o nosso atacante. Nossa. E aí, a gente vai conferir aí esses jogos aí do André, que ele é super tímido. Olha lá, o André, dá um oi. Jogar contra a comissão técnica aqui do Vaguinho. Do Vaguinho. Só não vai pro time do Léo, que senão você não ganha nada. O André é meu zagueiro, pô. O jogo da imprensa de Americana contra Santa Bárbara. Ah lá, o jogo da imprensa de Americana contra a imprensa de Santa Bárbara. Ixi, tá nem cheiro. Nosso programa, Rogério, hoje rendeu muito. Fernando Furlanetti aí deixou passar um pouquinho mais, mas a gente quer agradecer aí muito a participação do Vaguinho. Vamos levar bronca do chefe hoje. Mas, Vaguinho, era muito importante que a gente pudesse fazer aqui nosso dever do início ao fim. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Não é puxar saquismo, a gente gosta mesmo de você de coração, por tudo que você faz aí, pelo carinho que você tem conosco também, viu? Então, obrigada. A gente aguarda aí você por muito mais linhas esportivas, se Deus quiser. Eu agradeço a oportunidade, Rogério, vocês. Para mim foi importantíssimo, principalmente depois da derrota que nós tivemos. Acho que é importante esse contato que nós tivemos com o torcedor. Agradecer todas as participações,
tudo o que falaram, né, a nosso respeito. A gente só tem que ficar realmente muito mais contente e trabalhar muito mais. Uma boa noite a todos. Tá certo, obrigada. Bom, Léo, rapidinho aí, porque... já me degolaram aqui. Tá na pilha ali. Obrigado a todos que nos acompanharam. Valeu, Vaguinho, pela presença, sempre muito bacana. Um abraço, até a próxima. Muito bem. O Michael mandou muito bem, ele que está aí um pouco irritado com a federação, mas ele vai superar. Tá mais calmo agora. Essa noite ele vai dormir melhor. Vamos lá, Michael. Obrigada, viu, pela sua participação. Mandou muito bem. Thaís, bem-vindo à nossa bancada. Muito obrigado, eu agradeço, espero novos convites e um prazer tremendo ter conhecido o Vaguinho hoje. Já diziam que era gente boa, conhecendo ele hoje, muito mais do que eu imaginava. Torcer para o acesso ainda do União, vamos acreditar. Obrigado. Valeu. Coelhão, rápido, hein? Nada de beijos pra Rose hoje. Não vai mandar um beijo pra Rose. Rose, um beijo pra Rose. Um abraço pra galera lá da Usitubos que tá acompanhando também. E dizer uma coisa, operaram o Rio Branco assim como operaram a Fonte Preta. A Dilson mandou falar que operaram a ponte. Não deu tempo de falar, poxa vida. Amigo, até a próxima segunda. Valeu, Ju, né? Até a próxima segunda. Vaguinho, muita sorte pra você lá com a rapaziada e que seus objetivos sejam alcançados com acesso. Ainda dá, tem que acreditar e tem que correr. Vamos acreditar. Um abraço, obrigado. É isso aí. Bom, quero mandar aí um beijo para todo mundo que acompanha o Lente Esportiva, mas antes também de finalizar o programa, vamos agradecer aos nossos amigos aqui, a nossa equipe de voluntários. Então, quem aí recebeu as ligações foi a Thaís Barbosa, o André Azevedo, como mostramos, está na nossa câmera 1, o Diogo Neles na câmera 2, ele que é o motorista da TUSB, né, o nosso amigão aqui. E ao Micael Silva, você ri, mas é verdade. O Valdívia do Lente Esportivo. O Micael Silva, que é o nosso diretor de imagem. O mago do Lente Esportivo. Faz uns milagres para mandar esse programa embora, não tem ideia. Esse aí é gênio. E o Fernando Filanetti, que apesar de ficar aqui nos dando cortes e pitacos, o nosso famoso Boninho, comandou lá junto o nosso áudio. Quero mandar um beijo para todos, então, mais uma vez reforçando que nós temos a programação... o Fernando Filanetti está brigando, eu só estou reforçando a programação do canal Net Cidade. Quarta-feira temos Cidadania, quinta-feira 2 programas, Desplugados e o Esporte 10. Vale a pena conferir, porque é feito com muito carinho para vocês. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Segunda que vem não temos Lentes Esportivas devido ao feriado. Até a próxima, dia 27. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Valeu, Ju.